Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Treino Disfuncional. Hoje tenho na minha presença o Bruno Alex. Muito obrigado por teres aceito o meu convite. Obrigado pelo convite. É um prazer receber-te na minha casa e se calhar queria começar... Primeiro, é a primeira vez que estamos juntos. Sim. Já acompanho o teu trabalho há algum tempo e comprei o teu livro e é de facto uma daquelas ferramentas que é super importante para qualquer personal trainer porque pelo menos aquela integração que eu tive da biomecânica da minha vida profissional acabou por ser só na faculdade, numa fase inicial, estudei na FADEUP e, portanto, aquilo que se aprendia lá, depois em conversa até com... Só quando eu fui para a Faculdade de Sociedade Humana e fazer pontas pós-graduações e fui aprender, é que eu percebi, peraí, aquilo que eu aprendi em biomecânica é zero aplicável naquilo prática. Que é a minha prática. E, portanto, primeiro dar-te os parabéns por isto tão a fundo neste teu trabalho. Sim. Eu gosto muito. Eu também foi igual, eu passei pelo mesmo. Eu andei na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, na UTAD, e também tive a cadeira de biomecânica que eu quase chumbei. Eu tive 6/8 na frequência e passei porque o trabalho era até 3 valores e era a soma dos dois. Eu tive 6/8 mais 3, deu 9/8. Pronto, passei. Mas era muito biomecânica quantitativa, que era onde é que é o centro de massa do corpo, Sim. Depois o braço vai para aqui, vai para ali, ou seja, muitas das vezes era, e nem era assim, mas poderia ser, se fosse assim, tipo, como é que a gente torna o corpo humano, o movimento humano mais eficiente, para eu despender menos energia, por exemplo, para a corrida é importante, ou para halterofilismo, para o powerlifting, é que pequenas alterações podem fazer que tu consigas levantar mais carga e ficar em primeiro ou ficar em último na competição, mas nem passava por aí. Ou seja, eram muitas coisas que eram... Hoje em dia o que o mercado de trabalho pede é a malta vai para o ginásio, o principal empregador é trabalharmos em ginásio. E eu senti que não havia nada disso. Eu li os livros todos de biomecânica, mas alguns, não foi consultar, eu li todos mesmo mas não era prático. Ou seja, ok, tenho estas contas, acontece mais ou menos isto, mas isto como é que isto se aplica no meu treino? Então por isso é que eu decidi também escrever o livro, e também para ganhar dinheiro. Sim, claro justíssimo, não é? Para ajudar os profissionais. Aquilo que nós falávamos, pelo menos na FADEUP era assim, não sei se era igual a ti, falava-se tanto e dava-se tanta importância à velocidade relativa do ponto de vista, tipo, um carro vai andar a 100 e a pessoa vai lá dentro e de repente trava. Era física, 10º segundo. Sim, física de 10º segundo. Por muita coisa que eu fiz até no exame e tudo, foi aquela parte da energia mecânica... Pois. E energia cinética, energia potencial gravítica e não sei o que mais. E eu depois percebi... Ok, é giro saber, é porreiro saber e é importante para algumas coisas que eu não uso em nada para já, mas se calhar há de ser importante para outras finalidades. Sim, isso é muito porque a universidade tem a parte académica e é muito para fazer estudos depois nessa área e não para aplicar na prática profissional, porque as universidades ainda não pensam que esta malta vai trabalhar para os ginásios. A malta pensa que vai fazer estudos para a faculdade para e continuar, depois um dia sim, mas a maior parte não vai seguir a parte académica, a maior parte vai trabalhar, vai para clubes ou vai trabalhar em ginásios, que é o mais comum, por isso... E eu também dei essas coisas todas e eu nunca, isto aplico, em que é? Pronto, eu também falo no livro e nas minhas aulas, nas Access Matrix University, de alguns conceitos, tipo inércia rotacional, energia cinética, mas eu digo, isto aplica-se aqui. E porquê é que é importante saber isto? Quando estás a montar o treino, porque é que isto pode ser importante ou quando é que isto não é de todo importante? Que também é importante nós percebemos que há coisas que na biomecânica também se exagera muito, que não é só tudo biomecânica e muitas das vezes é negligenciável, mas noutras vezes é mais relevante. Exatamente. Tu estás a dizer isto, mas entretanto tens um livro, disseste tu que tinha a primeira edição... Eu tinha 485 e já vai tipo em 700. Quase 700. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura completa. Mas como é que foi esse processo de criação do... Se calhar começamos a falar do livro e vamos esmiuçar um bocadinho mais o livro. É este livro que está aqui, como vocês podem ver. Começando por esmiuçar esse processo de criação. Como é que foi... Como é que tu idealizaste? Como é que começou, tipo, da ideia para a implementação da ideia? Tipo, ok, eu quero falar deste tema, quero organizar desta maneira, cheguei por aqui e depois chegaste a um ponto em que disseste, se calhar não é por aqui, eu vou por outro caminho. Como é que foi esse montar disto? Eu quando estava na faculdade eu já pensava em escrever um livro, já tinha essa ideia. Mesmo com o 9.8 a biomecânica? Não era de biomecânica, na altura era sobre o tópico que eu estou a escrever agora o outro livro, que é sobre hipertrofia muscular.
Ok, pô. Pronto, que é as duas coisas que eu mais gosto na parte do treino. E eu, aliás, comecei a gostar de biomecânica porque eu vi que tinha aplicabilidade para aquilo que é a hipertrofia muscular. Exatamente. Exato, e depois vi que tem mais aplicabilidade para outras coisas, por exemplo, pessoas que têm patologias articulares ou pessoas que têm menos tolerância ao exercício, é que os exercícios convencionais, o típico, o básico, para elas não funcionam, que elas não conseguem fazer. Então eu vi a vantagem da parte da biomecânica. E eu já tinha a minha escola quando comecei a escrever o livro. E então o que é que eu pensei? Olha, já tenho, e eu faço tudo no PowerPoint, então eu ia, ok, vamos pegando e fui começar a escrever. Olha, agora vou começar a escrever o livro. Começo a escrever, fui fazendo muita coisa, escrevendo, e depois aproveitava as imagens que eu criava para o PowerPoint, para as minhas aulas, e aproveitei no livro. Tem muita coisa que está aqui que também está nas aulas. Demorei 2 anos a completar o livro, porque eu comecei, cheio de pica, e depois tinha mais outras coisas para fazer, parei de escrever. Depois, quando voltei, agora vou ter de rever tudo o que já fiz, Pois, exato. volto a ler tudo do início, okay, depois mudei algumas coisas e depois pus-me na minha cabeça, todos os dias, pelo menos 2 horas, eu vou me dedicar a isto. Acabava por ser mais porque eu ficava agarrado e depois entrava Exato. na zona e... Mas no mínimo 2 horas eu obrigava-me a escrever, pronto. Muitas das coisas nem era a escrita, era arranjar os exemplos práticos, porque escrever é fácil, eu sei o que é que eu queria dizer, mas como é que a malta que está a ler isto vai perceber? Eu tinha de ir ao ginásio às vezes filmar coisas, tirar fotos, estar a fazer no PowerPoint alguns bonequinhos, alguns desenhos. Também depois apareceu a inteligência artificial, posteriormente, eu começar a escrever o livro, também me ajudou para fazer algumas imagens. E então foi por aí, durante 2 anos, tinha 2 horas por dia que me dedicava a isto. Depois, quando ele já estava, está quase escrito, já dedicava o dia todo, praticamente a isso, para acabar. E depois lá está, fui fazendo umas correções aqui e ali. Saiu a primeira edição, saiu a segunda edição. Depois, com o feedback que me foram dando, ok, fui corrigindo umas coisas e depois fui acrescentando, lá está, quase mais 100 páginas, que era mais análise de exercícios, mais aprofundar um bocadinho mais a parte da análise de máquinas de musculação. E agora não tenho tocado nele, acho que agora está completo, já chega. Agora se escrever é outro, só, tipo, Sim, com análise de exercícios, tipo um complemento deste e outro só a falar de máquinas de musculação. Mas para já estou a escrever sobre hipertrofia muscular. Ou seja, neste momento, eu que tenho esta segunda edição, penso eu, para a 4ª edição acrescenta basicamente alguns exercícios também. Tem mais análise de exercícios. A parte teórica mais ou menos mantém-se. A parte teórica é igual. Sim. Sim. As bases são todas iguais. Tem mais exemplos práticos, basicamente, para a malta, ok, percebi neste cenário, mas não percebi como é que se aplica neste. E então eu ponho tipo para diferentes grupos musculares, mas sim. Isto é interessante e porque se calhar houve uma altura em que se falava até mais disto do que agora. Pelo menos houve ali uma altura que eu reparava mais que se falava disto, da parte do optimal e a malta do depende da nossa bolha também. Optimal. Pois, se calhar, não é? Se calhar, malta, ainda hoje me mandaram tipo alguém a dizer que não se podia levantar, estava a fazer errado esse ali, já estava a pegar o peso com as costas dobradas. Sim, eu estou sempre a dizer, será que isto já não se fala? Ou é a minha bolha que as pessoas consigo? Disto, não é? Mas eu acho que a maioria dos profissionais e das pessoas ainda acredita naquilo, só que lá está, como eu só sigo páginas que é mais fundamentadas em ciência, então nunca me aparece conteúdos desses. Já não aparece, não é? Exato. Já chega. Yeah. Mas a questão que eu te queria perguntar é, como é que tu vês este equilíbrio? Porque parecia que havia uma altura em que parecia que havia equipas, ou era uma malta do convencional, ou era só o Jeff Nippard, ou uma coisa assim de género, que era muito mais optimal, em que o seu conteúdo era só mesmo como optimizar todos os exercícios e mais alguns. Eu nem sei como é que eu hei de fazer uma pergunta sobre isto, mas como é que tu aqui encaixas o optimal no treino? Tu acreditas que tudo tem que ser otimizado? Ou acreditas que há espaço também para a pessoa que simplesmente vou fazer agachamento porque gosto de fazer agachamento? No início da minha carreira eu também estava muito, e nem se falava disso do optimal, no início da minha carreira eu estava muito voltada para isso, que é perfeitamente normal quando nós estamos a começar e gostamos muito do tópico, ficamos muito agarrados àquele tópico e ficamos com palas. Depois a prática foi mostrando que não é tudo, tipo, e depois a literatura científica nem diz que tem de ser óptimo. Não há nada a indicar que sim, nem há nada a indicar que não. Por isso, na dúvida é não. A hipótese nula é, não há diferenças entre os dois. Até se alguém provar que há diferenças, e diferenças estatisticamente significativas e, mais importante, clinicamente relevantes, porque às vezes na parte de estatística, ok, encontrou diferenças, ou seja, há aqui um efeito e depois vais ver na prática o efeito é 0.1 centímetro. Exato. Ou 1 kg a mais, levanta mais 1 kg. Todos eles aumentaram meio centímetro de braço. Exato, um aumentou 0.1 e o outro aumentou 0.2 e depois aumentou mais 100%, mas na prática não... Sim, não é relevante. Não é nada relevante, pronto. E eu acho que tem muito disso da malta hoje em dia ficar muito... Porque nunca é meio termo. Isto ou vai para um lado
ou é preciso ter muito, muito cuidado, ou também agora vale tudo. Tipo, agora, ficamos de dobrar a coluna, é impensável, e agora está uma linha, nunca há problema nenhum. Sim, e há uma exatamente. coisa sempre importante, que é qual é o contexto. Nós quando montamos um plano de treino, há umas regras que temos, algumas perguntas que temos de ter, que é quais são as características do meu aluno, e as características dele pode ser passar por a altura dele, quais são as alavancas dele, quais são as necessidades que ele tem, o que é que ele precisa de mais trabalhar aqui ou ali, quais são os gostos dele, que é fundamental, porque treino sem adesão é treino sem adaptação. Temos que considerar os objetivos, o que parece uma cena que não faz sentido nenhum para a pessoa A, para a pessoa B pode ser a melhor coisa que ela pode fazer naquele determinado momento. E depois também temos de considerar o contexto onde ela está inserida. O contexto é quantas vezes é que ela tem para treinar, o que é que ela está disposta a dar, quanto tempo é que ela tem para treinar. E depois é conjugar todas estas coisas para montar o treino. Para a maior parte das pessoas, esses cuidados todos ali rigorosos. Temos uma população extremamente sedentária, que quase não treina. Então, o mais importante primeiro é a adesão ao treino. Exatamente. E se a gente está com muitos pormenores aqui e ali, que se calhar nem fazem diferença, em muitos desses casos, esses pormenores, eu acho que estamos a afastar as pessoas da prática do exercício físico. E então, se for alguém tipo um pró, porque lá está, foca-se muito na parte de hipertrofia no treino, não é? Quase tudo é treino, é para aumentar a massa muscular. Sim, fora de atletas. E praticamente. o que nós sabemos é, quando começas a treinar, qualquer coisa resulta, não é? Depois há aqui umas coisas que parecem resultar melhores do que outras, mas se calhar esses pormenorzinhos de puxar naquele ângulo, naquela direção, alinhar o cabo mais para ali ou para aqui, se calhar fazem mais diferença naquelas pessoas que já estão ali no platô. Sim. Então pequenas alterações podem fazer a diferença. Mas já estão mais otimizadas. Para o cidadão comum, essa parte do optimal nem tem fundamento e se calhar não é necessário. Sim. Ou seja... Até porque o optimal depende de qual é o objetivo. Sempre, está sempre associado ao objetivo. Nós aqui colocamos muitas vezes esta questão do optimal, não ser optimal, e estamos a falar disto, por exemplo, muitas vezes, até havia alguns estudos que até a parte da visualização mental, só visualização mental para algumas pessoas no início, que ajudava a mesma coisa, que tinham os mesmos ganhos neurais que uma pessoa que começava mesmo a treinar. Isso é interessante, não é? Tanto ao ponto de... Tanto deste ponto de vista que estávamos a falar de que nem tanto é preciso ser optimal como muitas vezes, às vezes, com isso só já se tinham alguns ganhos neurais. Eu acho isso super interessante. Sim. Mas aí depois o caveat que tinha ganhos neurais, conseguiu-se calar mais peso, mas os tecidos ainda não tinham resiliência. Mas os tecidos não tinham resiliência nenhuma, sim. Por isso é a parte prática. Tinha que fazer esta questão de o neural, o dizer que era neural aqui era super importante. Sim, exato. Mas eu vi muitos posts no Instagram que não diziam isso. Simplesmente diziam que os ganhos foram iguais. Sim. Mas tu vais a ver, peraí. Eu agora estou a fazer formação de interpretação de evidência com um brasileiro, que é o Igor. E, por exemplo, estou a escrever este livro sobre hipertrofia e pá, eu vejo cada vez mais, isto quase não faz diferença nenhuma uma coisa ou aqui ou ali, tipo, encontrar diferenças entre os grupos. E eu vou ler e depois eu vou ver a parte estatística, eu vou ver a parte de relevância clínica daquilo. A maior parte não... É assim, há diferença já. Na prática... Quase não é, tipo, se calhar há diferença em 8 semanas, passado 12 ou 20 semanas, essas diferenças desaparecem e depois muitas das vezes é espessura muscular, não é tipo, o braço aumenta, se fosse o braço aumentou 0.1 centímetros, todo o volume, sim, ok, está maior 0.1. Agora a espessura do músculo, tipo, aumentou 0.1, nem a camisola fica mais apertada, por exemplo. E os níveis de força... Às vezes, tipo, sei lá, alguém aumenta 10 kg, outro aumenta 12 e depois dá o desvio padrão e aquilo é a média. Há outros que até perderam. É preciso saber interpretar os artigos científicos porque se nós ficamos só com o abstract, é uma coisa que os autores tendem e que na ciência se gosta de fazer, é publicar resultados positivos. E, por exemplo, há um crescente aumento, não só na nossa área, mas em várias, que é coisas positivas, tipo, não houve significância, mas tendencialmente, pronto, resultados incríveis e depois vais a ver, não são assim tão incríveis. Exato, até porque eles ganham muito com os cliques, não é? E com o ser, não é o repost, é o ser citado, as citações. Mas citações também tem muito se diga, porque às vezes a malta, olha, eu aprovo este artigo, mas falta aqui a citação do meu artigo. Exatamente. A ciência também tem muitos problemas, mas pronto, é o que é. E deste estudo que tu tens feito para mais focado na hipertrofia, o que é que tu tens concluído? O que é que tem mudado a tua opinião acima de tudo? Que te diga assim, opá, eu pensava mesmo isto, se calhar agora já não penso tanto isto. Ou seja, com este estudo todo, se eu tivesse de dizer assim, olha, resume aí as coisas, diz assim, estudei tantos anos esta parte da biomecânica, da fisiologia, e agora
que é muito a fisiologia também para a parte da hipertrofia, o que é que tu dizes assim? Não, espera aí, isto aqui é super útil de eu aplicar. Pronto, nós sabemos que há coisas que há consensos e outras coisas que não há consensos. Agora tem-se estudar, por exemplo, há consenso que treinar com cargas baixas ou altas, desde que atinjas a falha, dá igual, para ganhos de hipertrofia. Para ganhos de força, cargas mais altas são mais vantajosas, mas se o objetivo for puramente músculo, treinar uma ou outra vai dar igual. Mas depois é muito mais fácil na prática treinar com cargas altas do que estar a fazer 30, 40 repetições. Sim, não é? Não esquecer que nos estudos tem ali alguém a barrar contigo para tu atingires uma falha. Na prática, malta, as 30 reps não vai falhar. Não vai à falha, sim. Pronto, aí está bem estabelecido. O volume de treino nós também sabemos que há uma dose-resposta, que é quanto mais volume, os ganhos tendem a ser maiores. Só que aquilo é subir, tens um pico, tipo a lei de Pareto, que 20% do teu trabalho dão-te 80% dos ganhos. Ou seja, nas primeiras 10, 12 séries tens ali um pico e depois começa a achatar a curva. Ela continua a subir, mas já sobe muito lentamente. Ou seja, ali a partir das 10 séries, para tu teres um ganho significativo, se calhar já precisas acrescentar mais 4. Sim. Ou seja, de facto, na prática, mais volume leva-te a mais ganhos, mas depois na prática a pessoa não tem tempo para estar ali mais X tempo. Ou seja, a maior parte dos ganhos tu consegues fazer com volumes moderados. Mas é consensual que mais volume traz-te mais ganhos. Agora tens estudado mais. O tempo de descanso depende de como é que a gente olha, porque muitas das vezes eles comparam que é ou descansou pouco ou descansou muito. Pronto. Ou seja, 30 muito, segundos para 5 minutos, por exemplo. Por exemplo, sim, normal, o mais pragmático disso acho que foi 1 minuto comparado a 3. Pronto, o 3 teve mais ganhos. Depois vais a ver ali na espessura muscular, assim, esses ganhos também não é assim, nada especial, mas tendencialmente os ganhos foram maiores. Pronto. Ali 0.1, 0.2 milímetros, que não é assim. Mas depois entras por... Depois lá está. Na todos prática. Os estudos, desculpa estar a interromper, porque se não falasse já disto íamos esquecer, mas olhamos para isso e se calhar dizemos assim, um descansou 1 minuto, outro descansou 30, mas depois igualou-se o volume. É isso que eu ia dizer. E para igualar o volume, ele teve que fazer mais séries? Pois, é isso que eu ia dizer. Pronto, na prática depois eles têm que ter cuidado. Quando não igual, tens essa preocupação de igualar o volume, quem descansa mais tende a ter mais ganhos, porque consegue ter um volume load maior, um volume total de carga, de quilagem maior. Pois. Pronto. E na prática, de facto é isso que te interessa. Tu na prática tu não vais estar a, tipo uma perna, tu vais ver quanto é que dá de volume e vais fazer outra intervenção para igualar ao volume. Ou seja, na prática esse tipo de estudo tem uma variável que falta, que é igual ao volume. Mas depois às vezes nós precisamos de fazer isso, que é, temos que controlar tudo, ser tudo igual, tipo o volume é igual, não há diferenças. Ok, agora vou pôr isto do ponto de vista pragmático e na prática, que é, na prática não vou estar aqui a igualar volumes de treino de uma coisa e outra. Sim. E então aí, o tempo de descanso é maior, é melhor, traz mais ganhos. Só que os ganhos também não é por aí além. Se descansares menos, o que pode ser interessante se calhar é introduzir mais uma série, ou mais um exercício, ou fazes uma drop set e pronto. Tá. E depois vê se vale a pena o esforço e o tempo que tu tens para fazer isso. Se calhar 1 minuto para 90 e tal % das pessoas não precisa, está bom. É isso, não é se calhar mais. acha que já está na falha, mas não está, como estávamos a falar ainda agora. Não precisa, o ganho extra daquele esforço extra para ela não lhe compensa. Sim, ou seja... Tipo, é como a cena do IRS, imagina, toda a gente que sobe de escalão ganha mais, que é um mito que se tem. Okay. Agora vou ganhar mais, vou descontar mais, vou ganhar menos. Ninguém, daqui, é impossível. Não, porque é o excedente, o que está acima. Exatamente. Agora podemos pensar, para eu ganhar mais estes 10 euros, se calhar eu tenho que trabalhar mais 10 horas ou o que seja. Ou tenho de me estar a esforçar muito mais. E tu, por 10 euros não vale a pena. Tu ficas a ganhar mais, mas pensa, o tempo que eu tenho de despender energia para ganhar mais estes trocos não vale a pena. E que o treino é igual. Sim, o número de séries, ou tenho que estar mais 10, ou tenho de sofrer mais a fazer uma drop set, o músculo ia queimar. Para mim não vale a pena. Sim, e se calhar amanhã, vou estar mais dorido amanhã, se calhar já vou perder qualidade para o treino a seguir. Exato, sim. São todas, é por isso que o treino é muito fixe. É que tem estas variáveis todas. Pois. Se é vista, para ajustar ao gosto. Exatamente, mas depois temos esta dificuldade que cada vez mais de distinguir o que é um bom e um mau profissional, que ainda acontece muito, o seu bom ou mau profissional para uma pessoa que é completamente leiga, que não compreende este mundo e que não consegue, porque nós em muita coisa vai ser igual, nós também vamos olhar para muitas áreas e eu dizer, como é que eu vou distinguir qual é que é um bom contabilista ou um mau contabilista? Pois, exato, é difícil. Percebes? É muito difícil quando um gajo não os conhece e não está assim tanto na área para perceber. Como é que eu vou perceber se vou trabalhar com esta equipa de marketing ou com esta? Como é que eu vou perceber se vou contratar este ou aquele, ou uma coisa qualquer? Às vezes é tentativa eu. Pois, é isso. Mas aqui, no treino, o que acontece muitas vezes é o bombadão, é o que percebe.
certo? Pessoas normais não são assim tão Esse argumento, competentes. eu percebo das pessoas, normal, elas olham para alguém que é assim, eu quero ser assim, então ele está assim, deve perceber. aquele. Mas, por exemplo, eu sei como é que se fica magro, não é? Mas eu sou magro, eu não faço nada para ficar magro, eu não tenho fome nunca. Eu, se me disseres a mim, só vais comer 2 vezes por dia, tá. Não me custa nada. Não é tipo, não é o meu conhecimento que me faz ser magro, é tipo, é de mim. É de mim, tal como há pessoas que têm amigos que treinam 1, 2 vezes por semana e os gajos são enormes. Sim. E perguntas, porquê que estás a fazer isso? Gosto deste exercício, é fixe. Exato. Eu tenho não vou dizer que se calhar ele não ia achar piada, que é alguém da área da fisioterapia, que é um excelente profissional, e eu disse-lhe assim, e porquê que estás a fazer assim um exercício? Não faz muito sentido fazeres aí com os halteres, mais valia fazeres com os cabos. E ele, mas eu gosto mais de fazer com os halteres. E pronto, é só isso. E ele, eu não estou preocupado com isso, eu só quero vir aqui, treinar, levantar o peso, ir embora, e tenho ganhos... Isto está errado? Não está errado, não. Para ele, para o objetivo que ele tem, está completamente certo. Exato. Completamente Ele não quer certo. ser Mr. Olímpia, não tem dor, não tem nenhum problema. É isso. Vamos embora, qual é o problema? Agora o que estavas a dizer, o que é que eu li e que pensava e depois vi que não fazia tanta diferença. Por exemplo, a nível de... Agora está-se a estudar mais a parte da escolha dos exercícios, porque havia muita coisa de IMG e nós extrapolávamos do IMG para vai ter mais ganhos de forma crónica a longo prazo, não é? E nós vemos que ainda não há essa correlação. Sim, IMG e eletromiografia. Eletromiografia, exatamente. Por exemplo, há músculos que nem todos os músculos beneficiam pelos vistos de treinar com máximo alongamento. Por exemplo, o quadríceps pelos vistos até ali aos 90, 100 graus atinge e depois se calhar ali o platô já não estás mais ganhos se fizeres mais flexão do joelho. Sim. O glúteo parece que beneficia mais, tipo um squat parcial ou um deep squat. No deep squat consegues hipertrofiar mais o glúteo. Okay? Mas depois há pessoas que não vão conseguir fazer um deep squat, então eu tenho que tomar uma decisão de fazer outros exercícios. Sim, exato. Para compensar, vai fazer isso. Ou fazer uma leg press que eu consiga atingir um dip muito mais facilmente. E a cena da parte dos perfis de resistência, ainda estamos aqui a estudar porque ainda não percebemos se faz diferença. Agora eu vejo muita tendência, mesmo malta que investiga, da parte da América, eles a dizer que o pico de resistência tem de ser no alongamento. A mim não me faz sentido nenhum ser aí porque o músculo não sabe qual é o pico. Para mim, o que eu acho que tem de ser, se um estudo está em pré-print, comparar um perfil ascendente e um perfil descendente, ou seja, mais pesado no início vai ficando sempre mais fácil e depois mais fácil vai ficar mais difícil. E viu-se que no deltoide, no peitoral, no glúteo e aí acho que foram estes músculos, posso estar a voltar, mas todos os músculos que eles analisaram viram que não havia diferenças. E depois havia ali grande variedade, às vezes tinha a média 20 e o desvio padrão era 30, o que indica que há uma variedade de respostas muito grandes. Sim. Pronto, e eu acho que só tem de haver resistência no alongamento, está ali algum desafio para aquele músculo que eu quero, mas não precisa de ser ali o pico. Ou seja, mas agora já se começa a estudar, se é um estudo recentemente, comparar o bíceps cá atrás, sim, é o exemplo que eu te ia pedir para tu dares, que é o mais fácil de ser entendido. Sim. O pico era igual, o perfil de resistência era igual e os ganhos foram iguais. Pronto, trabalhando com halteres. Era na polia. Na polia? Okay. Era, porque o halter era difícil teres isso. Ou seja, na polia eles puseram o cabo sempre perpendicular ao braço, a 90 graus. É isso. Pronto, então tens aí, tiraste essa variável confundidora, só mudas o comprimento muscular do músculo. Sim. E eles viram que não havia diferenças entre um grupo e entre o outro. Ia dar a mesma coisa. O que acaba por ser bom, porque se alguém não conseguir atingir estes graus, ou sente muito desconforto, ou lesionou-se, teve uma lesão no máximo alongamento. Está aqui, podes ter os ganhos na mesma. Pronto, essa da seleção dos exercícios tem sido as coisas que tem-se visto, mas há um problema também na nossa área, não só na nossa, mas psicologia, que é o problema de replicação, que é alguém faz um estudo, pronto, é verdade. Exato. Acabou. Tipo, quantos anos nós não ouvimos que era gêmeos sentado é para o solear, de pé é para os gastrocnémios. E finalmente alguém, passado estes anos todos, foi estudar. Vamos ver se é verdade. Faz sentido. Sim. Porque há muita coisa que faz sentido, depois na prática não é assim, porque o corpo é extremamente complexo. E viram que não é verdade. Sim, e testaram isso como? Com eletromiografia também? Não, fizeram o mesmo estudo crónico. Ou exato, viram a espessura muscular, vamos ver. Uma perna faz com o joelho em extensão e outra faz com o joelho fletido. Vamos ver. O que é que eles viram? Que quando fazias sentado o solear em média, depois falta o desvio padrão e etc. E essas coisas. Tinha 2.4% de aumento. Okay? Que quando fazias com o joelho esticado é 2.1%, ou seja, diferenças não existem. 0. O que se viu as diferenças foi no gastrocnémio com o joelho em extensão. Aumenta mais quando fazes com o joelho em extensão porque o músculo está mais alongado.
Exatamente. Pronto, aí eu acho que quem beneficia mais disto é os músculos biarticulares, este máximo alongamento. Os que não são biarticulares não parecem beneficiar assim tanto. Ou seja, pequenas alterações não os alongam tanto. Os biarticulares é que parecem beneficiar, mas nem todos, por exemplo, o bíceps, ao que parece, não beneficia. Estavas a falar disso há um bocadinho, sim, do alongamento. Exatamente. É muito interessante esta área. E, por exemplo, aconteceu muitas vezes, quando se começou a falar, por exemplo, dessa questão do alongamento e não sei o que mais, aquilo que eu via muita gente a fazer, e corrijo-me se eu estiver errado, mas acho que é por aqui, via essa malta a fazer o trabalho de gêmeos. Ia para o ginásio, para a máquina, por exemplo, metia a máquina às costas e começava a fazer o trabalho de gêmeos, mas só a usar a mesma carga que usava para a amplitude toda, mas só ficava a meio. Isso, se eu não consigo, aí os estudos não fazer implicam... de alongamento para o meio? Sim, em vez de fazer máximo alongamento, fazem só esta fase inicial. Resulta melhor até para ganhos. Exatamente, só que isso não implica que para se chegar a uma falha ou para andar num range de repetições se tenha que aumentar a carga também, porque eles para mim pode-se limitar um bocadinho a amplitude pela carga que se coloca num exercício como esse, por exemplo. Sim. Para eles não, era só a ideia de, ok, em vez de fazer a amplitude toda, vou fazer... Eu tinha 10 repetições com 90 kg para fazer a amplitude completa. O que eles estavam a fazer é fazer essas mesmas 10 repetições com os 90 kg, mas só deviam ter subido... Não, aí deviam ter subido a carga. É de carga, não é? Sim, é o que eu estava a dizer. Mas imagina, se calhar fazer mais reps e compensava. Mas não. Era igual. Então não é uma falha. Estava a pensar, não. Exatamente. Não. Assim é melhor eu. Não, aí está errado. A 8 da falha, como é que é melhor agora? Sim, aí não... Isso da falha também depois é difícil, nós percebemos que estar perto ou ir à falha dá basicamente a mesma coisa também. Estar perto que é? Uma, duas ou 0, repetições de reserva, mas sem chegar à falha. Não temos estudos a dizer a malta a ficar a 8. Saiu um estudo recente, o que é que eles viram? Em não treinados, em mulheres, em que eles, ou por exemplo, por questão de carga, e o outro manteve-se o tempo igual. Fazes o mesmo número de reps e a mesma carga sempre ao longo do estudo. Os dois aumentaram. Mas o que fez progressão aumentou mais. Sim. Pronto. Agora da falha, é difícil porque para já nós sabemos que mesmo nós treinadores somos maus a estimar a falha. Por exemplo, quando alguém começa a fazer, ficamos melhores a dizer quantas a pessoa está a falha ao longo do tempo e quanto ela avança na série. Sim. Pronto. E imagina-se para nós, e eu dou formação, e eu sou treinador de treinadores. Eu tenho muita gente no online que é PT. E eles mandam-me os vídeos. E eles dizem que treinam até à falha, e eu vejo, e não treinam até à falha. Ou seja, mesmo quem é treinado, pensa que é treinado e treina aos outros muitas das vezes, está ali, está enganado. Que pensa que está, ou seja, está a deixar muitas repetições de reserva. Nesses estudos, eles dizem, estou a uma da falha, não aguento mais. O que é que tu vais fazer? Não vais obrigar os gajos? Ou seja, eu acho que se calhar também não vai ser preciso estar assim tão perto da falha. É muito difícil, porque é preciso treinar, porque normalmente é 2 semanas de intervenção, tu metes o gajo a treinar 2 semanas, o que é repetições de reserva? Está há anos, não sabe. Pois, não é? Ou seja, é preciso ter atenção a isso, mas o que estavas a dizer, assim, parece que é benéfico, por exemplo, para os gêmeos, fazer amplitude no alongamento, parciais no alongamento, parece ser superior a fazer amplitude total e para o reto femoral também, na leg extension. Sim. Para outros músculos, não sabemos que não estudaram. Vamos esperar mais um bocadinho. Exato. Não, é muito interessante esta área porque é gigantesca. Tem muita coisa. E estamos a falar só de hipertrofia, depois tens outras coisas. Eu hoje estava a vir para cá e estava a ver que agora no Brasil está a ser... estão a cair de uma cena que eu também já estudei há muito tempo, que eu não percebia muito bem daquilo. E então eu fui fazer formações disso, que é de sistemas complexos e não sei o quê, já ouviste falar. Sim. E agora no Brasil há muita gente que está a rasgar isso. Porque aquilo não aquilo vem da teoria da física e da matemática, não é? Sistemas complexos, e depois baseiam também em coisas dos pássaros, como vira para a direita, os outros vão todos, e dos peixes, etc. E depois vê-se... E lá está, depois a malta exagera também, não é? Porque eu sigo malta que aplica esse conceito e não aplica assim ao extremo, tal como o gajo da biomecânica, há uns que aplicam o óptimo ao extremo, e eu não aplico ao extremo. Mas que aqueles Jacobegas, etc. Pronto. Sim, exatamente. Isso tem muita falta de ensaios clínicos randomizados. Ou seja, estamos a assumir que... Porque a ideia é complexo, não é? Depois é pessoa, tarefa, contexto, temos este triângulozinho, mas depois fazem isso no ginásio, mas a tarefa dele é desportiva, eles aplicam isto para atletas. Então já estás a falhar nisso, porque o ambiente não é esse. Pois, exato. O ambiente é no desporto. É no desporto, é ambiente, tarefa, contexto. Acho que é isso. Eu disse pessoa, mas não. É ambiente, contexto, tarefa. Exato. Então não está a falhar. E não há.
Não há estudos, por isso tu não podes dizer que é melhor nem é que é pior. Eu não estou a dizer que funciona pior do que um treino de força convencional, mas tu também não me podes dizer a mim. Que funciona melhor. Só porque tu tens uma teoria, certeza. uma hipótese que até faz todo o sentido do mundo, que isso é melhor. Pá, diz, não sei, olha, eu vou por aqui, estou a fazer isto por causa disto, mas não sei. Eu acredito que... Exato, eu acredito que tenho aqui algumas bases teóricas, mas não sei. E nos meus contextos até tem É como funcionado. eu no livro tenho muitas salvaguardas, que é, isto faz-me sentido. Por exemplo, se eu fizer um chest press nesta direção, estou mais alinhado com as fibras inferiores do peitoral, faz-me sentido que estas vão trabalhem mais, vão ter mais tensão, e então se calhar estas vão se adaptar mais, porque a hipertrofia não acontece igual. Se num bíceps não acontece de forma igual, proximal, a meio e distal. Então músculos penados, que têm diferentes inserções proximais, temos a distal que é igual. Sim. Eu acredito que possa, eu acho que, melhor dizendo, não acredito, não gosto, porque acredito está muito fundamental. Eu acho que pode haver, mas não há estudos a comprovar esta hipótese. E nós temos de ter e nas formações de Ivar, isto faz-me sentido, mas atenção quando estou a dizer que ainda não sei. Exato. E a malta não tem muito essa humildade intelectual de dizer, olha, isto faz-me sentido, mas eu não sei se depois na prática isto. Mas downsize não deve ter. Pois, senão estás a treinar. Exatamente. No pior dos casos, hipertrofias o peito todo e não só essa parte. Exato. Não é mau também. Não é mau, exato. Não, é um mundo. Isto é mesmo um mundo. Aliás, e gosto do facto de tu aqui pôres muito os termos em causa. Que eu acho que essa parte é muito interessante. Sei lá, falavas aqui... Eu lembro que falou-se de torque. Logo no início do livro falavas dessa definição de torque, que punhas um bocadinho de forma diferente daquilo que é o convencional. Aliás, põe-se de maneiras muito diferentes. Exatamente. Põe-se de formas sempre muito diferentes. Se eu falar com o pai da minha namorada, que é engenheiro mecânico, ele vai dizer que é uma coisa. Ele aplica a prática dele. Ou seja, tem o contexto dele. E, portanto, é muito interessante o ter esta capacidade de... será que isto faz sentido ser assim? Ou, por exemplo, quando se falava na faculdade, falava-se muito do tipo de cadeia cinética, cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada. Dentro do teu estudo, vamos tentar aqui falar um bocadinho mais sobre isto. Quais eram assim as principais diferenças entre o que é que para ti é uma cadeia cinética aberta e uma cadeia cinética fechada? Também pronto, aí eu tenho de dar mérito às pessoas que eu aprendi mais de biomecânica, que é o Tom Purvis, que ele é que estudou a fundo sobre esse tópico. E eu depois aprendi com ele essa parte das cadeias cinéticas abertas e fechadas. Pronto. Normalmente, cadeia cinética aberta, nós damos o exemplo de uma leg extension. É sempre o exemplo que se dá, uma leg extension. E cadeia cinética fechada é um agachamento. Exatamente. Pronto. E a algum ponto, lá para os anos 70, na fisioterapia, começou-se a dizer que uns eram maus e os outros eram bons. Cadeia cinética aberta é muito mau, piora a recuperação, e cadeia cinética fechada é mais segura, protege mais a articulação, ou os ligamentos, o que é que seja. Pronto. Isto era uma época que não havia quase estudos nenhuns. Tudo que é estudo da fisioterapia, tudo que é estudo da exercício é muito recente, não é? Isto da prática baseada em evidência é uma coisa que começou há pouquíssimo tempo. Mesmo na medicina, até há pouco tempo andava-se a fazer sangrias. A namorada já deve ter dito, não é? Basicamente, sangria é... a pessoa está doente. Sangria, corta-se, esvair em sangue, não é? Se morrer, olha, já não havia nada a fazer. Exato, coitado. Se ela curar, olha, pronto, foi da sangria. Até que alguém disse, será que é? E vamos dividir, olha, não vamos fazer sangrias. Vamos ver, fazemos ali umas pessoas sangrias, outras não fazemos. E viram que de facto morria muito menos gente e que aquilo andava a matar, pronto. E na parte do exercício nós ainda estamos a começar. Estamos nas sangrias ainda. Estamos, exato. Agora, das cadeias cinéticas, o que é que nós vemos? Também ninguém foi estudar isso, assumiu-se que era verdade. Fazia sentido, não é? Fazia sentido que era verdade, mas ninguém foi estudar isso. Pronto, e depois tem um problema que isso veio de 1890 e tal, acho que era com o Roro, que era um gajo que era engenheiro, aquele que falava das cadeias cinéticas. Pronto, e depois já há vários tipos de cadeia cinética. Pronto, e alguém pegou nisso e pôs para o exercício físico. E depois para o exercício físico e depois a malta do funcional e da reabilitação juntaram. Que então os exercícios funcionais tendem a ser exercícios compostos, que é os de cadeia cinética fechada, e os de cadeia cinética aberta, exercícios isolados, monoarticulares, só se move uma articulação, que é muito mau no funcional, porque nós no dia a dia não fazemos movimentos de cadeia cinética aberta, que é estúpido. Sim, eu estou aqui farto de beber água, por exemplo. Estás a beber água, então eu faço isto. Aliás, a maior parte eu acho que os movimentos que nós fazemos até a cadeia cinética aberta. Exatamente. Pronto. Depois isto é tudo uma carrada de termos sobre isso. Pronto. E juntou-se tudo. O funcional, juntou o funcional e juntámos a reabilitação. Mas nunca ninguém foi ver. Será que é mesmo?
um é pior do que o outro. Ninguém foi estudar isso. Até o dia 2 não sabemos. Não fazemos ideia. Depois houve alguns estudos que se viu, por exemplo, lá está, essa leg extension agachamento, nunca se pegava em mais nada. Ou supino e flexões também. Também vi Também há esse, pronto, mas flexões mas são... é sempre isto. Mas normalmente essa, por exemplo, quando alguém... O que é? Eu li, por exemplo, um livro, estávamos a falar de uma universidade, que eles davam esse exemplo, cadeia cinética era uma extensora e o agachamento. Pronto. O agachamento nem é cadeia cinética fechada, é aberta. Porque, se formos ver mesmo a definição de cadeia cinética fechada, os dois pontos têm de estar fechados. Ou seja, tem de haver restrição e o movimento tem de ser pré-determinado. Ou seja, tu sabes como é que a pessoa se vai mover. Que é nas máquinas, é isso que acontece. Sim, no agachamento não é. Não acontece, tu tanto podes fazer para cima, podes inclinar o tronco à frente, podes inclinar o tronco atrás, ou seja, não é. Há cadeias cinéticas abertas de suporte, que é tipo um agachamento, e há está suspenso, que é tipo a leg extension, ou seja, um Então agachamento livre e uma leg extension, os dois são cadeias cinéticas abertas. Poderíamos falar de Max Squat, então, Uma Max por Squat exemplo, é uma cadeia cinética fechada e é mais no plano pura. sagital, Exatamente. porque depois o nosso corpo não é máquina, os meus joelhos podem ir para dentro. Então, no plano frontal pode já não ser fechado. Já não é, exato. Tinha de eu estar todo amarrado a coisas e só me podia mesmo mover naquele determinado plano. Sim. Ou seja, o hino funcional, isso era dizer-se que é mau, mas por exemplo, para teres cadeias cinéticas mesmo fechadas a sério, é quase só máquinas. Que é o que no treino funcional não se deixa fazer, que é sem ser máquinas. E em máquinas é quando tu consegues quase sempre fazer. E depois já o exemplo que eu dou no livro, que é a leg press. Há leg presses tu empurras e a plataforma vai. Que E é uma outras- cadeia cinética aberta. Sim, há outras tu Tu empurras empurras e e vais vais para trás. Então um MA eu até vou, porquê? Exato. Sim. Não faz sentido nenhum. É. Há umas máquinas da Hoist em que tu empurras e o corpo é que se move bem para trás, por exemplo. Pronto, eles têm muita dessa gama. Nunca vi. Sim, mas há muitas que é assim, que tu é que te moves e não é as mãos. Sim. E então, quer dizer, uma que eu empurro para a frente é má, outra que eu movo é má. Não faz sentido nenhum, porque a física é muito parecida dos dois. E então, não há o que eu no livro eu chamo ação articular normal, que é quando o membro distal se move em relação ao proximal, e a ação articular reversa, que é quando o contrário. É o proximal se move em relação ao distal, e depois ainda criei um termo que é o excepcional, que é quando os dois se movem simultaneamente. Por exemplo, aproximar o ombro, o corpo do meu antebraço, no TRX. Eu posso fazer uma remada Sim, com uma flexão de remada com cotovelo. flexão. Então isso é o quê? Aberta ou fechada? Sim. Não é Ou uma até nem é Ou outra. até uma chin-up, até se formos a ver. É Se uma inclinares o tronco um bocadinho atrás. Sim, também podia ser. Mas aí não dava tanto, porque as tuas mãos estão fixas. Tu não consegues aproximar não as mãos. consegues aproximar. Percebes? Ok. Pronto. Mas isto eu acho que isto pode ter mais aplicabilidade, porque se for mesmo uma cadeia cinética fechada, como por exemplo o agachamento na Smith, como se for uma Max Squat, tu podes brincar com o atrito. O que é que fazes com as mãos, o que é que fazes com os pés, e alterar a direção da força, e alterar que articulações é que estão a ser mais sobrecarregadas, e então pôr o exercício mais confortável para a pessoa. Eu vou dar uma palestra amanhã e que eu pego nisso, tipo, tenho hip thrust e vou perguntar, este exercício trabalha predominantemente o quê? E a malta vai dizer, glúteo, e depois eu mostro. E vais meter o atrito. Isso vamos para mais à frente. E se eu fizer isto? Tu já não é. Sim. Mas na prática, isso é totalmente irrelevante. Se a cadeia cinética aberta ou fechada, não interessa para merda nenhuma. Não interessa para nada. Não interessa para nada, meu. É irrelevante na prática. Tipo, demonizar só porque é a extremidade distal que se está a mexer, não faz sentido. Eu acho que para a hipertrofia é uma hipótese que eu tenho, pode haver diferenças, que é como se fizeres uma aberta, convencionalmente se diz aberta, mais proximal ou mais mais distal. hipertrofia distal. Se for reversa, talvez mais proximal. Temos alguns estudos nesse sentido. Sim, em que se compara quase um elástico, ou puxar mais por uma ponta, ou puxar mais Exato, pela pronto, outra. temos alguma, mas ainda é pobre a evidência que isso pode fazer diferenças ou não. Pronto. Eu acho que aí poder fazer assim, mas na prática é totalmente irrelevante. Eu sinto que este podcast era muito mais interessante se nós conseguíssemos ter aqui, tipo, enquanto estamos a falar, ter aqui imagens a aparecer. imagens a aparecer, porque parece uma conversa de malucos para quem não percebe minimamente este tema. Isto é muito interessante. Sim, mas não se preocupem com as cadeias cinéticas abertas nem fechadas. Exato, na prática não interessa. E depois pegam estudos em que basicamente viram a fazer leg extension com uma caneleira, esticar uma perna e viram, não tem mais tensão, é com o joelho esticado. Pronto, como é óbvio, não é? Mas e se fizeres a caneleira de barriga para cima? Espera aí. Estás de barriga para cima, o teu fémur está perpendicular ao chão, tens menos, mais, e depois quando esticas fica menos, fica mais leve. Então fica completamente contrário. Então vais ter menos tensão. Vais ter menos tensão também, por exemplo, o ligamento cruzado anterior e pó. Sim, exato. Ou seja, ficou-se preso nisso. E viram que no agachamento, sem surpresas, agachamento mais curtinho causa menos tensão no joelho do que se for mais profundo. Como é óbvio. Mas é só isso. Dizer que só porque dá mais tensão, cria mais tensão no joelho, assumir logo que é mau, não faz sentido.
Porque eu posso fazer esse curtinho. Se eu meter mais carga e faço o mesmo curtinho, tem mais forças articulares no joelho na mesma. Então o quê? Vou fazer sempre para o resto da minha vida, sempre com aquela carga? Sim, e nem sempre mais tensão é mau também, não é? Não é mau, porque tu queres levar com mais tensão ao longo do tempo, é assim que ficas forte. Nós somos adaptáveis. Somos antifrágeis, exatamente. Exatamente, antifrágeis, melhor ainda. Mas porque a verdade é esta, acabou-se por, sei lá, põe-se isto como demónio. A malta carga, o exercício com impacto, Deus me livre. E depois não faz tu vês tantos, desculpa, mas tu vês tantos anúncios na televisão de... O medo bem. Da bicicletinha sentado. Isto é um exercício fantástico. Para quem não faz nada. Sem intensidade, sem impacto, sem não sei o quê. Tipo, parem de meter medo do impacto. Metam os velhotes aos saltos, cara. Sim, se progredir até chegar aos saltos, porque, por exemplo, nós sabemos para a parte que tem osteoporose, exercícios com impacto é importantíssimo. E mesmo para quem não tem, mesmo para jovens, para quem não tem, para jovens, miúdos, tipo, os pais veem aquilo, não vou meter o meu filho neste desporto porque tem muito impacto e os joelhos deles aos 80 anos vão estar mal por causa do impacto. Provavelmente aos 80 vai estar mal com impacto ou sem impacto, tens 80, não é normal. E não é mau. Vão ter degeneração só, sim, que é o normal. Nós sabemos que os estudos é o que acontece. Sim. A genética conta mais para a degeneração. Tive uma cliente no outro dia, que não era minha cliente, mas chegou lá ao estúdio e começou a dizer, pois, como o médico disse que eu estou com sarcopenia ou osteopenia ou uma coisa assim do género, e tipo, tens 70 anos. Tipo, normal teres. É normal. Estranho era se não estivesses. Ou tinhas começado a treinar agora, ou é normal. Sabe um episódio do House em que vai lá um paciente que tem 60 e tal anos e o gajo, o que é que eu tenho? Ele, tenho um sintoma de ter 100 anos. Você está velho só. Não tem nada. Não tinha nada. Faz parte. Tem 100 anos. Depois tens o contrário. Tem um exemplo contrário, que é uma senhora também que treina lá e que no outro dia estava com as mãos roxas. Tipo, má circulação e não sei o quê. E ela, também. Com a minha idade, que é, vou morrer saudável. Pois. Não é? Tipo, é normal isto acontecer. Sim. E tipo, ter este medo e estar sempre a focar só no medo e na parte errada, a mim, sei lá... Mas os PTs também se aproveitam disso. Eu acho que a maior parte acredita nessa treta, tipo das correções posturais e de que há algumas coisas que fazem mal, e então eu acho que eles estão a fazer o bem. Ou seja, estão a ser ignorantes, mas não porque são maus, não é por má intenção, eles acreditam mesmo que estão a ajudar a pessoa, que é bom, mas há muita coisa, tipo em política nós sabemos que as boas intenções valem o que valem, não é? Exato, que interessa os resultados no fim, pronto. Mas, por exemplo, para dor, nós sabemos que incutir medo é horrível. Se metes medo a uma pessoa, ela vai aumentar a dor. Vai aumentar a dor, por exemplo. Em média, aumenta a dor, vai-se mover menos, vai fazer menos exercício, a longo prazo isso é mau. O impacto, lá está, para quem? Nunca fez nada, vamos pôr o olho a saltar se ele nunca faz nada. Tipo, anda, não é como é óbvio, vou fazer outra coisa. A levantar é lixado, mas ele mal consegue levantar da cadeira. Se calhar vou começar com exercícios isolados, para meter estes músculos mais fortes, que são os músculos que ajudam a levantá-lo da cadeira. É tudo contexto, tipo, podemos ficar presos. É sempre assim ou nunca é assim. Exato. É um espectro. Há pessoas que eu estou aqui que estão com uma pouquíssima tolerância, eu tenho de fazer umas mariquices de caraças. Depois já muita gente está aqui, depois está outros. Podes fazer qualquer coisa que aquilo resulta que é top. É isso, o contexto. Vai ser sempre a palavra mais importante. Eu tenho tido... O único feedback que eu tenho sempre da malta dos meus patrões, não é? Que é o que é sempre, Tiago, tens de corrigir mais, Tiago, tens de corrigir mais. Eu digo-lhes sempre, não é a minha cena, eu não vou estar à procura de problemas quando eu não acho que eles existem. É isso que eu ia dizer, tipo, percebes? Não porque isso chateia muitas vezes. Porque acontece isso muitas vezes, é o que eu ia me esquecer de dizer isso. Que era criar problemas onde eles não existem, para tu vendas uma solução. Uma solução para algo que nunca foi um problema. Sim. Que é isso. E depois podes causar um problema que não existia, passou a existir. Por exemplo, na fisioterapia há muito isto. Tipo, a escápula. Aí tem escápula alada, meu Deus. Imagina, já fui eu. Quando era mais novo, eu fisioterapeuta, porque eu treinava, exagerava no volume e assim, e eu chegava lá e eu, estou aqui com uma dor no ombro, hoje não vou, tipo, eu sei que aquilo vai passar mais uma semana ou duas, é que porcaria passa, reduzo o volume de treino, adapto. Pelo menos esperas, não é? Porque o normal, eu sou um bocado hipocondríaco, mas lesões musculoesqueléticas não sou, eu sei, eu lixei as costas a agachar, isto uma semana está bom. Não paniquei nem nada, isto estava daqui a uma semana. Sim. E então eu fui lá e o gajo, eu não disse que o ombro é que doía, ele olhou para mim, que eu tenho esta escápula muito mais saída do que a direita. E ele, dói-te o ombro esquerdo. Eu, não, quando doeu. Está a doer o direito.
que está direitinho. E ele, foda-se, a sério? E eu parti a clavícula do lado esquerdo, quando era novo, que é como levou a fazer musculação. E ele ficou preso àquilo, e depois ficas demasiado focado numa coisa que não é um problema, tu não estás a resolver outras coisas que se calhar eram muito mais fundamentais. É tipo, obras públicas em política, está-se muito preocupado com... Hoje em dia guerras culturais, não sei o quê, está-se preocupado com as coisinhas que não interessam. Nem Jesus, é mesmo resolver os problemas a sério. Porque é mais fácil resolver estas coisas que não existem. Imagina, se aquilo não é um problema, e se a dor tem um pico, quando é que a malta vai fisioterapia, osteopata, cara ao prato? É quando está com uma dor do caralho. Pois. Tem um pico de dor. E o que é esperado? Regressou à média. Tens o pico, ele faz qualquer merda. Assim, E volta atrás um bocadinho. E fica, fiquei bom. Passado 2 semanas está bom. Pois, era para ficar. Não é? E ficar Exato, sempre bom. era para Era para ficar. Sim. É como a gripe. A gripe é igual. Um gajo tem ali o pico de sintomas. E depois... Passado 2 dias está. Passado 2 dias, olha, já fiquei bom. Mas Sim. é que não existe. Como a escápula se mexe, não faz diferença nenhuma. Não há tipo uma execução que é mais segura do que a outra. Aliás, se alguém faz uma determinada execução má e metes a pessoa a fazer com a execução mais correta, é mais provável que ele se aleija na correta. Porque o corpo dela não está habituado àquilo. Sim. Por exemplo, quando eu faço deadlift, eu às vezes vou adaptando tipo a minha posição das costas. Reduzo carga e às vezes quero evoluir numa posição diferente. E vou voltando a fazer outra vez naquela posição. Não podes fazer assim, porque assim... não sei como é, posso. Estás a ver que eu não estou a fazer com o mesmo volume, sei lá, vou meter um... Não vais pôr a mesma intensidade, como é óbvio. Exatamente, tipo, as pessoas ficam tipo, é o que eu dizia naquilo. no leg press, quando eu digo, e lá no livro também chama essa atenção, que é, queres menos anca e queres mais joelho, por algum motivo, não é? Podes pôr os pés mais em baixo, mas baixa a carga. Não vais fazer que é a mesma carga, senão vai dar asneira. Exatamente. Eu também foi quando eu tinha um aluno que ele estava mais treinar para powerlifting, ainda ontem fui jantar com ele e com o outro. E a primeira vez que eu pus a fazer Jefferson Curl, ele no ginásio, mas estás maluco, não sei o quê. Foi um filme. Agora é comum, já ninguém... Sim. Quando viam alguém a fazer um Jefferson Curl, costas todas dobradas, com 100 e tal quilos, é aluno do Bruno, de certeza. Está ali. Há uns tempos era. Nunca ninguém se aleijou. Pois é, isso é o progressivo. E podiam-se aleijar e não pela execução. Podiam ter abusado na carga, podiam ter dormido pior nesse dia, podiam estar menos hidratados, podiam estar com mais stress, que as lesões são multifactoriais. Podia ser um azar. Só que o problema é que se lesionavam numa altura minimamente próxima de terem feito aquilo, era associação. ia ser aquilo. Era, exato. E isso é um dos grandes problemas que nós temos. Sempre que se quer experimentar uma coisa nova, às vezes eu prefiro não experimentar coisas novas, porque já sei que se acontecer alguma coisa... É um filme, cara. Foi daquilo. Associa sempre àquilo. Eu quero subir carga para tipo apanhar frio. Olha, exatamente. Ficas doente. A gripe é a segunda causa de morte maior em Portugal. Além dos ataques cardíacos, a gripe e a corrente de ar é perigosíssima. Toda a gente sabe disso, não é? Porque o que acontece é, está frio, não é pelo frio. O frio também parece que as nossas vias protegem menos, mas não é por estar frio. Está frio, a malta mete-se em sítios fechados, está em sítios fechados, os vírus espetacular. E ficam doentes. Mas é por causa disso. Senão os jogadores de futebol estavam sempre doentes. Exato, sempre a acaba o jogo, apanham correntes de ar e o caralho, vão para o banco, estavam sempre doentes, não é assim que funciona. É uma loucura. E depois quando nós tentamos, por exemplo, no ginásio, uma pessoa tenta trabalhar uma coisa diferente e há esta oposição e mesmo os outros PTs também procurarem ele faz desta maneira e às vezes os próprios alunos olharem para o outro PT, mas por que ele está a fazer desta maneira e eu faço assim? Mas está tudo bem. Deixa saber explicar. Tem que saber explicar e ter este cuidado. Por isso é que eu muitas vezes eu falo demasiado no treino a explicar o que é que estamos a fazer, porque eu gosto também de perceber o que é que eu estou a fazer. Não é tipo, olha, vamos fazer assim porque é assim. Eu gosto de explicar. É uma coisa que é interessante de se fazer. Há alunos que valorizam isso, outros não valorizam, outros mas sim. Não. Mas tu tens aqui uma vantagem competitiva em relação a mim, que é, tu trabalhas muito com outros PTs. À partida, sendo da área, tem uma abertura um bocadinho maior. Isso já te seguem por causa disso. Tem essa abertura um bocadinho maior. Com pessoas que chegam ao estúdio para treinar pela primeira vez, não se calhar estão a contar com experiências anteriores que tiveram. E ganhar esta confiança de poder fazer coisas diferentes e de poder experimentar e perceber que não, minha senhora, pode fazer um agachamento com 10 kg cada lado, que à partida não se vai magoar. Demora. É ganhar confiança. Sim, mas isso é ganhando confiança, é como em tudo. Sim, É como em tudo,
nas relações, com um amigo, comer comida. Eu odeio comer comidas novas, esquece. Eu odeio experimentar comida, esquece. Pois. Nisso aí eu sou um conservador, eu gosto disto, não quero comer mais nada. Nisso e em tudo o resto. Não gosto de... Não, resto não sou. Gosto de ser um liberal. A malta diz que eu sou um libertário do caralho. Eu uma vez fiz um... Libertário? Muito assim? Não, nos costumes. Nos costumes sim. sou. Porque eu fiz uma vez um questionário, mandei para a malta, que tem avaliava coisas políticas, depois tem um que era o grau de pureza. E o meu deu tipo 10%. Grau de pureza. Grau de pureza porque era tipo que esteja a aparecer. Se dois irmãos biológicos que não podem ter filhos, quiserem ter relações sexuais um com o outro. Acha isto, discordo totalmente, discordo, neutro, concordo totalmente. E não, eles não podem ter filhos. Logo, eu concordo totalmente. Então não vai fazer mal a ninguém, caralho. Se me disseres, podem ter um filho, aí já é outra coisa, porque vão afetar uma terceira pessoa. Sim. Não é? Mas se não tiver, cala saber. Eu não faço o que quiser. Exato. É um bocado a minha Mas eu sei de quem não pensa assim, não é? Mas depois eu pergunto, porquê? Pois as formações, eu às vezes estou lá da formação, é uma coisa que sou um chato de caralho, que alguém me diz, porquê é que está a acontecer isto? E alguém diz, não, mas porquê? Sim. Tu estás certo, mas tu não sabes porque é que estás certo. E se tu não souberes porque é que estás certo, tu sabes aplicar aquilo naquele caso, mas depois para outros contextos, já não sabes. E é a mesma coisa. Se tu souberes os princípios, tu sabes, ok, sabe-me tudo. Já sei porque é que isto acontece ali e não tenho que estar a decorar. É entender, Sim. Que eu acho que é mais importante. Sim, então nós viemos a falar para cá, nós vínhamos no carro e vínhamos praticamente só a falar de política. O que é engraçado, porque muitas vezes o tabu da política não se fala de política, não se fala de política, religião, e há assim um outro futebol que normalmente não se discute. E nós, 10 segundos que nos vimos num carro. Nunca nos vimos na vida. Bem, vamos lá começar a falar sobre isto. Ora bem, o preço das casas, este realmente. E este Montenegro, realmente. Ou seja, nós foi o contrário, está aqui tabu, vamos já para aí, que é para isto aqui. Só deixo já o gajo aí à porta do carro, está a ser. Eu me importo que alguém me critique das coisas que eu digo, que eu posso estar errado. Eu tenho que ser, uma das primeiras aulas que eu tenho na escola é ter humildade intelectual e dizer eu posso estar errado. É muito provável que estejas errado em algumas coisas. Claro, mas tu e eu e todos. Eu tenho cuidado, eu só falo do que eu estudei forte. Há muita coisa a minha mãe, os meus pais bastante falam, eu não sei, não percebo disso. Exato. Tipo carro, eu não percebo nada de carros. Mas o que é que é? Não acho nada que eu não sei. Eu não estudei, não percebo nada disso, não vou estar aqui a opinar. É botar porque perder tempo. Ou às vezes eles estão a ter discussões ali vivas, eu pego no telemóvel e. Não é uma coisa nem a outra, tá? Sim. Eu fato check, estou sempre a fazer polígrafo, ou alguma coisa que eu tenho, será que é? Eu estou com demasiada certeza que isto é verdade. E eu vou confirmar. Aliás, meus amigos muitas vezes mandam mensagem, isto é verdade. E andamos nisto. As pessoas podem discordar e devem discordar porque nós temos... Só assim é que se avança também, não é? Só pode estar errado, a ciência é isso. A ciência consiste nisto, que é discordância. Quando foi houve alguém que disse, temos de lavar as mãos porque há aqui umas coisas invisíveis que andam a matar toda a gente. E eu seria o gajo que dizia, este gajo é maluco. Prova que existe. E ele, não tenho prova. Eu ia dizer, este gajo é tolo. E o meu julgamento não estava errado, porque ele achava aquilo, mas não tinha maneira de provar. Mas ele estava certo. E então nós, pode acontecer de facto, é raro, não é? Tem 1 contra 1000. E a maior parte das vezes esse está errado. Não é? Mas de vez em quando pode estar certo. É? Será que ainda vamos aqui um dia descobrir que a cadeia cinética afinal é importante? Não, o que faz mesmo pior. Ou que faz pior. Se calhar qualquer dia vamos ter as extensoras todas dos ginásios daqui a algum tempo, que elas são perigosíssimas. Nunca conheci ninguém ali já a fazer uma extensora. Há uns tempos havia, e não sei quantos posts havia, até houve aí uma discussão qualquer, então de um gajo que dizia que extensora era completamente... Mas isso ainda aparece, vai ver, faz mal aos joelhos, estressa ao joelho, mas eles não levam em consideração, por exemplo, o perfil de resistência da máquina. Sim, porque tem algumas têm campos cêntricas e afins. Elas são adaptadas, a maioria delas. O que é que tu achas? São adaptadas a quê? Desculpa, eu disse não, mas... Não, ao perfil de força? Olha, uma coisa, nós não sabemos se é preciso estar adaptado ao perfil de força, ponto 1. Talvez sim, faz sentido que sim. Na prática, não sei. É isso. Mas a maior parte das que eu experienciei é ao contrário. Nós temos mais força no início e menos lá em cima, e a maior parte delas está ao contrário. A minha ideia de porque é que acontece isto pode ser falta de desconhecimento, pode ser porque as patentes que estão corretas, que o perfil está ajustado, estão patenteadas e não podes copiá-las. Pode ser também porque se tivesse ajustado, se calhar era muito mais fácil zerar a máquina de musculação.
Pois. Enquanto se E estiver esse ter invertido que- é mais difícil zerar a máquina, talvez. Mas se calhar com umas roldanas diferentes já se... Não era muito difícil, mas se calhar o custo que tu tinhas de fazer... Né? Para meter uma roldana? Não sei se Na multiplicavas aquilo, metes uma multiplicadora, tá nada, podias que é o que já mas se fazem calhar muitos. podia ficar muito pesada. Pois, percebes? pois, exato. Yeah. Já ias para o dobro. Portanto, Mas isto eu acho que é mais porque a malta não pensa nisso. Quem constrói as máquinas... Aliás, quem constrói normalmente testa-as, mete 10 kg, o engenheiro testa, tá bom. Exato, o Não, engenheiro- não faz barulho, não mete alguém a treinar mesmo a sério ou alguém com patologias a testar a máquina. A não ser que sejam marcas muito específicas, tipo a Davids e assim, que fazem uma coisa mais específica. E para a maior das pessoas é irrelevante isso. Mas Exato. Sim, sim, se não sim, tem sim. dor, e se tiver dor, eu ajusto a máquina. Exato, exato. É fácil. É fácil, mais ou menos. Porque depois também temos isto, nós queremos ser muito optimal, às vezes é umas coisas e ajustar e não sei o que mais. Mas o tempo dos treinos às vezes é tão curto. Por exemplo, às vezes tenho aquela pessoa que chega 10 minutos atrasada e tem que sair 10 minutos mais cedo, tens 40 minutos para treinar. Yeah. De repente estás a querer ajustar a máquina e não sei o que mais e estás ali com essas coisas. E e só de vale a repente- pena em casos Peraí. específicos. Pois, porque de repente, olha, Eu já peraí, tive alunos perdi que 5 ajustei minutos. a leg extension, estavam com dor no joelho no fim. Eu tinha duas opções. Ou reduzis a amplitude. Ou reduzir a amplitude, sim. Ou mantém a amplitude, mas mete uma carga muito mais baixa para ficar ajustada e depois no início está um passeio. Depois já fica difícil aqui. Ou não vai ficar longe da falha, não vai ter estímulo nenhum, entre aspas, não é? Não vai ser apropriadamente desafiante, difícil. vale. Exato, não vai ser desafiante. E é aborrecido para a pessoa também. Sim, é. Pronto. Yeah. Ou então, eu vou lá e mexo na máquina, ajusto a máquina para essa pessoa vale. E depois vai perdendo dor, vai desconforto, etc. Pode não ser do treino, pode ter sido, melhorou sozinha. Só o tempo ajudou a passar. Nunca digo que fui eu que ajudei. Pode ter sido, pelo que eu fiz, apesar do que eu fiz, o que eu fiz não foi totalmente irrelevante. E depois a malta já não faz com contrapeso nenhum. Tá? Pois, exato. Já está, não é preciso tanta coisa. Está elástico, já vi de cima para tirar peso, lá em baixo, no agachamento. A pessoa faz aquilo sem dor, deixa. Para que estás a gastar esse tempo todo? A não ser que já estejas lá no estúdio, seja teu, que ele já esteja sempre lá Já montado. está prontinho. Pronto, e depois ter atenção, que se os lates rompe, depois já leva com uma carga que é superior ao que ela consegue fazer. Exato. Mas na maior parte dos casos, a não ser que um público muito específico, não vale a pena estarmos com muita coisa. Pois, isso era a minha discussão. Eu tinha uma amiga minha que era minha cliente, também, entretanto, deixou de ser. E, Amigo ou cliente? As duas. Era minha amiga antes de ser cliente, portanto, acabou por ser assim. E ela, basicamente, também, depois começou a treinar mais por ela própria, afins, e começou e era sempre com os elásticos para tudo e mais alguma coisa. Só depois reparava, eu entrava no ginásio, Demora muito. eu saía, ela metia a história no Insta, passado uma hora a sair do ginásio, e eu, olá, tu não tens mais de fazer. Se ela quiser fazer isso, dá vontade. Pois é isso, tipo, não tens mais, tipo, Agora. casa, cara. Agora, Aproveita um bocadinho. se isso a motivar para treinar e ela tiver tempo, está fixe. Agora, estás a dar treino a uma pessoa, tem meia hora para treinar, ainda vais estar com essas mariquices todas, não falta exercícios. Consegues montar uma carrada de exercícios sem andar com muitas coisas, Sim, é, foi. não é? Vais para uns cabos, vais para uns halteres, etc. Aquilo o corpo vai se adaptar ao que tu fizeres. É o mais importante. Sim, ou então ainda por cima, se calhar, imagina, para uma pessoa que tem esse, que lhes metem, que os vinculam àquilo, tem que ser assim, e tens que fazer assim. Primeiro, se forem ao solinho, esquece. Yeah. Porque tu chegas lá e queres usar a Smith e só, a minha namorada às vezes vai treinar, e ela vai treinar cedo, ela diz-me assim, eu só consegui fazer o exercício que era suposto ser o primeiro, a acabar o treino, yeah. porque aquilo, houve uma, isso é que eu digo, uma num mulher estúdio- que foi para lá e ficou lá o treino todo, fez lá os exercícios todos. Só pôr uma máquina também. Está bem, mas Exato. tipo, eu só tive que deixar para o último. Eu sei que nesse dia vai descer a carga ali, é normal, estranho era claro. se não chegasse, e vai subir nos outros, por consequência. E tipo, é o normal estas coisas terem que ser adaptadas. Mas, por exemplo, imagina que alguém que já vem formatado para aí e pensa assim, eu preciso destas 2 horas de treino porque para ter aquilo tudo formatado, como já não, já só tenho 1h45. Depois perdes clientes. Já não vou. É isso, depois a malta no treino, a malta aborrece. A maior parte das pessoas gostam de treinar, sair cansadinhas do treino, ter ali um esforço. Alongar no final? Também, e é longo. São 5 segundos, não faz diferença nenhuma. Exato. Sim, sim, sim. É isso, é demonização do... Eu também passei por essa fase, depois passou de demonizar os alongamentos. A maior parte, o volume e intensidade que mete, aquilo é totalmente irrelevante. Não vai fazer nem coisa para o bem nem para o mal. É como os jogadores de futebol, antes de entrar em campo, puxa com uma perna, 1, 2, 3, tá. 1, 2, 3, tá. Aquilo não vai... E depois
Viu-se que afeta o nível de força e potência. Mas durante 20 minutos e só se fosse tipo mais de 1 minuto em alongamento e tinha forçado. Ninguém faz isso. Sim, Ninguém faz claro isso. que Tipo, não. nos estudos que viram que perdias força, o que é que eles faziam? Alongavam, por exemplo, o peito, logo a seguir iam para o supino. Logo a Ninguém seguir, faz sim. isto. Ninguém. Mas depois também houve uns estudos que foi o contrário, que era fazeres o supino e nos intervalos alongavas. Alongar para e depois hipertrofia. percebia-se para hipertrofia qualquer Havia um coisa. bocadinho. É normal, estás a pôr mais... Mais. Porque, imagina, o alongamento é uma isometria. Estás a pôr mais volume de treino na posição alongada e já começa a haver... Já temos um estudo, mas já vemos... Todos os exercícios são encurtamento e alongamento. É, não é? tudo, sim. na Estás a prática pôr é uma isso. resistência, pode ser passivo, que ela deixa-te ganhar, mas no fundo é quase tudo treino de força, não volta a dar. Mas esse, assim, vimos um estudo recentemente há pouco tempo, compararam fazer amplitude total ou isometria no alongamento e viram, por exemplo, para o quadríceps não havia diferença, que eu achava que ia dar isso. Também era outra discussão que eu tinha com muita gente, a malta dizia, dinâmicos é melhor que isométricos para hipertrofia, e eu procurava, não encontro estudos. Onde é que isso é verdade? Onde é que está isso? Nós sabemos. Que dinâmicos é melhor que isométricos. Sim, toda a gente assume. E que a carga excêntrica também era melhor para hipertrofia. Sim. Toda a gente assume, porque faz sentido. Mas eu acho que não. Por acaso eu acho que o isometria no alongamento é melhor do que dinâmicos. Ou igual. Sim. Mas eu não sei se é. Mas eu dizer, não sei. Mas mais estás a dar com preferível, umas certezas provavelmente. e eu podia. Mas tens o artigo para provar isso? Não, mas é lógico. E eu, pronto, então aí já não vale a pena. Exato. Assim, é o que parece, não é? Ou isto estamos a dizer. Não podemos ir pelo que parece. faz sentido, pá. O que faz sentido, o corpo humano é tão complexo, mas tão complexo, que há por exemplo, a maior parte dos medicamentos falha, porque eles fazem em prato de laboratório e viram, reduziu o cancro, as células de cancro é 90 e tal por cento. Depois vai-se para ratos, não sei o quê. Depois metes aquilo no corpo humano. Nós conhecemos muitos mecanismos fisiológicos no corpo humano, mas não conheces todos. É impossível. Então se calhar aquilo até atua, é bom naquele mecanismo, e olha, atuou neste Mas mecanismo, traga o resto. e depois mexe em sei lá quantos e faz pior. Sim. Acontece isso, por exemplo, mexer nos genes, que é uma cena que a gente quer, ali andar a mexer no gene. É bem perigoso, porque ok, tu sabes que há genes que estão associados a cancro, e tu inibes esse gene. Mas Esse gene não está só coisas. associado a cancro, está associado a mil e uma coisas. Se calhar dás cabo da pessoa por outro motivo qualquer, não é? Exato. Há um medicamento conhecido, que há um livro muito bom que é Ciência da Treta, já não lembro como é que é em inglês. E o gajo fala muito disso, que era um medicamento que era, tipo, a malta tomava para as arritmias, por exemplo, um prognóstico, quem tem arritmias cardíacas, é prognóstico para ter um infarto agudo do miocárdio, pronto. E então o que é que eles pensaram? Então o que a gente vai fazer? Vais desenvolver um medicamento para curar as arritmias. E conseguiram. Zero Mas não arritmias. O que é que reduziu. eles viram depois? Foi para o mercado o medicamento, foi comercializado e depois há um acompanhamento das vacinas, há um acompanhamento dos medicamentos. A malta pensa que não, isto é tudo acompanhado e é reportado. Que a malta que tomava esse medicamento morria mais de infartos. Porque é a diferença de desfecho clínico secundário e alternativo. Secundário alternativo ou primário, ou desfecho clínico real. Arritmia é um desfecho clínico secundário. Mortes, infartos, AVCs é primário, que é o que te interessa prevenir. Por isso é que eu às vezes estou a ver merdas. Tipo, olha, agora é a cena das fibras. Eu nunca percebi esta porra. Este treino hipertrofia, mais as fibras rápidas ou estas lentas. O que é que isso interessa na prática? Na prática o que interessa é que se o gajo está mais forte, Está mais ganha resistente, ou se está mais não sei o o que é quê. que te interessa que fibras é que tu hipertrofiaste? Tu vais montar o treino para as fibras? Não interessa para nada. Imagina, olha, realmente as fibras rápidas tiveram mais hipertrofia. Sim. Mas o gajo ficou mais forte? Não. Então o que é que interessa? Sim, olha, Não ficou tão forte como o outro. Então não interessa para nada. É um desfecho que interessa qual é o que a gente quer medir? É a hipertrofia. Então não vamos ver como é que alterou a fibra. Quer saber? Espessura muscular, área de secção transversa, volume muscular, não é circunferência, não é skin folds, é isto. Quero ver que se aumentou a força. Eu tenho de avaliar mesmo a força, não há volta a dar. E a malta dá 1001 voltas e pega em mecanismos fisiológicos. Isto aumentou mais a síntese proteica, por exemplo. Isso não quer dizer que tenhas mais músculo. Exato. Chega ali um ponto que aumentar mais não traz mais ganhos. Confunde-se muita coisa, pá. Mas a parte, isso aí então, e pode ser na parte hormonal igual, por exemplo. Havia a teoria do treino aumentar a testosterona e por causa, dizia-se que o stress metabólico ajudava na hipertrofia porque aumentava as hormonas anabólicas. O que é que se vai ver? É totalmente irrelevante. É tudo, A partir de X ponto. Se for fisiológico, não, se des pica, não. É outra Estou a coisa. dizer fisiológico, o teu corpo produz, é totalmente irrelevante. Não faz diferença nenhuma, até porque aquilo depois, passado meia hora, volta ao normal. Tens o pico e volta ao normal. É basta tipo o uma efeito noite EPOC de também é sono totalmente melhor. irrelevante.
Sim. E bastava uma noite de sono pior, bastava Tanta coisa que mexe na testosterona, tanta coisa. Se me diz de manhã, me diz à meia da tarde, me diz à noite, é totalmente diferente. As oscilações, é como a pressão arterial, a frequência cardíaca, até se me diz o colesterol agora, meio, muda. Sim, sim. Olha, o colesterol foi outra das coisas também que está sempre a ser estudada e afins, e é outra que também tem umas linhas de pensamento para um lado, mas essas linhas linha de pensamento para o outro. Está mais estabelecido. Exatamente, sim, há linhas já, mas essas linhas não fazem sentido nenhum. Está mais que, por exemplo, uma cena que dizem que é malta que tem o colesterol muito baixo morre mais do que quem tem o colesterol mais alto. Porquê é que isto acontece? Porque quem tem o colesterol muito baixo à partida está a ser medicado, porque já está doente. Outra coisa, quando uma pessoa está perto da morte, há uma queda abrupta do colesterol da pessoa. Cai. Então, ele não é porque ele tem o colesterol baixo, é porque ele já estava a morrer e o colesterol dele baixou. Nós sabemos ter o LDL mais baixo até certo nível, e pessoas que têm fatores de risco têm de ser ainda mais baixos, quem já tem um infarto tem de ser ainda mais baixo. É melhor, é bom para a saúde. Não, isso não é, é uma cena que está tão... Há um consenso, consenso tão forte, que eu, e demonizar estatinas, eu estive a discutir isto com uma pessoa de fisiologia na faculdade, no doutoramento. Eu passei-me e depois assisti o doutoramento. não faz sentido. Ela diz que isso das estatinas tem muito que se lhe diga, e eu tenho, salvam vidas. Salvaram milhões de vidas. E ela trabalhava num hospital. E eu fico, que cá está a dizer aos velhos, caralho, espero bem que não anda a dizer para não tomar. Exato, olha, não tome. Não, colesterol, pá, isso é das coisas, meu, é tipo, há aqui um médico muito famoso também anda sempre com essa... Eu sabia que tu ias falar sobre ele, eu sabia. O nosso cérebro, meu, o que é que se interessa? Não interessa para nada, o nosso cérebro está bem produzido e o que é que tem? E se é assumir que mais é sempre melhor. Eu quero tudo informação e que o problema é o açúcar, o colesterol. É como nos americanos, agora também lá com aquele maluquinho, o RFK... Sim. Pronto, tem da parte da... já se sabe, em média eles consomem 3.000 calorias. Um americano. Claro, são gordos. Eles não são saudáveis porque são gordos. São gordos, têm um sistema de saúde que é uma desgraça, horrível, não tens acesso à saúde a não ser que seja rico. É bom para quem paga muito. É para isso. Para quem ou para quem é imigrante ilegal, também pelos bichos é bom, porque não tens nada a perder. Eles vão lá, eles tratam-te. Então a gente é tratado. Sim, e agora? E dão-te a conta. Mas se fores imigrante ilegal, eu tiro, não tenho nada. O que é que vais tirar? E não consegues tirar nada, então eles mandam-te a conta, sim, eu depois pago. Não pagam nada. Sim. Não, e eles têm piores acessos à saúde, são muito mais gordos que nós, não fazem exercícios físicos, eles abusam em tudo. Não é pelo osso, eles consomem muito açúcar, porque isso leva a excesso de calorias, gordos, LDL elevado, diabetes, hipertensão, pois não têm acesso a medicamentos porque lá são muito mais caros do que aqui. E a esperança média, um rico na América vive menos que um pobre na Europa, em média. Eu fui ver, vive menos. Um rico, não estou a dizer um bilionário, estou a dizer um rico. Um rico na América vive menos, porque mesmo um rico lá, a saúde custa-lhe bem caro. Pois é isso. E não sei se é só a saúde, é mesmo os hábitos de vida, não é? E quer dizer, o consumismo acima de tudo. Sim, mas aqui nós temos de ter hábitos maus, mas tens medicamentos baratos, que não tens a morrer, tens ao hospital, tens acesso à saúde, fazes mais rastreios do que lá. Lá ninguém faz rastreios, quase. Sim, lá não existe o médico de família, não é? Este conceito nosso. Então, tens pagas. Sim, mas o médico não é como aqui, não tem nada a ver, é completamente diferente. E são povos diferentes, não? São maneiras de ver o mundo completamente diferentes. Eu não critico. Nós, não é? É como eles é que escolhem. Sim, não critico, aquele tem uma razão histórica para eles ter assim. E nós temos a nossa razão histórica para ser assim. Mas eu estou sempre a dizer, eu prefiro ser pobre em Portugal do que nascer na América. Nos Estados Unidos, pois. É incrível, por exemplo, os italianos, por exemplo, tu vais à Itália e dizes assim, porra, aquela comida é tão boa, um gajo come, a massa é boa, tudo que é pizza, massa, tudo, os gelados são uma coisa inacreditável. Os únicos gordos que eu vi em Itália eram os americanos que iam lá. Exato. Mas eles também não comem sempre isso todos os dias, não é? Está bem, mas imagina, os gajos fazem, mas eu ainda hoje dei treino a um italiano, por acaso, de manhã, logo às 7 da matina. E ele diz-me, não, mas nós comemos massa tipo de entrada e depois é que vem o prato. Os caras também ficam muitas horas sem comer, mexem-se muito. É isso, eles têm outro estilo de vida diferente. Exatamente. É tipo, imagina, se cara comem muito em 2 refeições e o resto do dia não comem. Conheço muita gente. O meu pai é magro, não toma um pequeno almoço, ou almoço e janta. Nossa Senhora. Fascinante isso. Não lhe dá, está ocupado com a cabeça, não sei o quê. Pronto. Meu Deus, eu olho às 9 da manhã já estava a tomar o segundo pequeno almoço. Antes o pequeno almoço, eu também tenho muita fome, por acaso. Antes o pequeno almoço dele era um cigarro e um café. Agora deixou de fumar, finalmente. Pronto, deixou de fumar. É só o café. É só o café, pronto. Sim. É incrível. Se tiver um bolo, ele come.
Exato, Se tiver bom, exato. vai, sim. Não, eu também ainda já tive aqui, aliás, o episódio que vai sair antes deste é com uma nutricionista e que eu prezo muito, é a Teresa Lemos, e falámos muito sobre isto, o facto de eu não sou de fazer dietas de coisas que eu não gosto. Mas é como eu treino, não pode ser, não fazes? É não isso, fazes. não Não vais faço, fazer. é exato. Mas há muita gente que gosta disso. Gosta. Mas por isso é que é sempre ajustar à pessoa. Eu gosto que sejam maus comigo, eu gosto que sejam. No treino, eu gosto que sejam. Pá, eu gosto que sejam. Pá. A minha às vezes que eu era bipolar, porque eu tipo, havia pessoas que eu estava ali, upa, mano, e depois havia pessoas que eu estava bem soft. Mas tu não tens uma linha? Eu não, porque as pessoas são todas diferentes. Exato. Eu tenho que me adaptar a quem está ali, não é? Exatamente, eu tenho de adaptar à pessoa que está à minha frente. Porque a malta gosta mesmo de sofrer. Eu tenho alunos que gostam. Eu só tenho acompanhamentos online. Pá, os meus treinos tu vais a ver, são muito diferentes. Tem coisas em comum, mas tem coisas muito diferentes. Eu tenho malta que diz que gosta de acabar toda suada. Eu arranjo, tu vais acabar. Eu meto ali tipo uma airbike, uma bike, jockey lenses e eles adoram. Sim. E tem pessoas que não gostam. Que gostam de acabar, chill, tranquilo. Então meto ali uma coisinha mais isolada, mais soft e pronto, eu tenho de ajustar. É isso. É o que eu estou a dizer, treino e dieta sem adesão é sem adaptação. Exato. Se calhar, vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, tem aqui uma cliente minha, por exemplo, que tem que tirar sempre os últimos 5 minutos também para esses alongamentos, para esse trabalho de mobilidade. Também se quiseres falar desses termos, se tu gostas de termos de mobilidade e flexibilidade, como é que tu os distingues? Por acaso é isso, eu estudava, que era o José Afonso, ele era um dos autores que eles falaram, tipo, foram ver qual eram as principais definições da American College of Sports Medicine, da NASM, da NASC, pronto. E há algumas que são melhores que outras, as definições, e é a cena de o que estamos a falar, de dizer que se não chamas as coisas pelos nomes, depois tu achas que o problema está naquilo e não está. Pronto, tudo é mobilidade, treino de força. Quando um aluno meu ontem perguntou: olha, achas que eu devia fazer agora um bocadinho de mobilidade nesta fase? Eu, não precisas. E eu, tu sentes-te preso? Não. Tu fazes os exercícios com a amplitude máxima, e ele faz tudo, bem lá atrás. E eu, tu consegues pôr o braço todo cá em cima? Consigo. Consegues agachar até lá ao fundo? Consigo. Consegues chegar com as mãos aos pés? Consigo. Eu, tens mobilidade que chega. Nós sabemos na literatura que para mobilidade articular, se fizeres treino de força com o máximo de amplitude ou alongamentos, dá igual. Vantagem treino de força. Ganhas força, hipertrofia, potência, resistência muscular. E ganhas força na amplitude toda. E na amplitude toda, exatamente. Nos alongamentos, muitas das vezes até tu tens ganhos de tolerância à dor. Aquilo muitas vezes não é alterações nos tecidos. É alterações do teu sistema nervoso que tu começas a tolerar melhor a dor naquela posição. Sim. Então, e eu outro dia pus um vídeo que era um gajo que não chega com as mãos aos pés. Depois ele dá um salto, dá uma volta e já chega com as mãos aos pés. Pronto, porque isto é muito... Nós sabemos lá se a falta de mobilidade, não podemos dizer flexibilidade, o que é que eles atribuem a tecidos moles. E depois, se fôssemos ver mesmo o que é flexível, é a capacidade do braço em quebrar, não é? Tipo um elástico, etc. Sim, mas pronto, vamos dizer que os tecidos moles são flexíveis. Se tu assumes que a falta de mobilidade é por causa disso, pode estar errado, pode ser estrutural. Sim. Pode ser, está a dormir mal, e o sistema nervoso trava. Pode haver ali algum problema qualquer que tu não fazes ideia e o corpo está ali a travar. Pode ser inúmeras coisas que vão fazer que a pessoa tenha menos mobilidade disponível. Pode ser o perfil de resistência do exercício. Se calhar se tu diminuires naquele ponto, ele já vai conseguir lá chegar. Se calhar não consegue com aquela carga. Sim, isso acontece muitas vezes. Exatamente, não é? E às vezes metes mais carga e ele consegue lá chegar. Também acontece isso. Há uma imagem típica de um halterofilista que mete 300 kg cá em cima, não sei o nome dele, com uma vassoura, e ele fica todo torto. Sim. Metes uma barra com 200 e tal quilos, ele faz um squat perfeito com os braços lá atrás. Sim. Pá, porque o sistema nervoso dele provavelmente não tem necessidade de fazer uma cocontração e ativação de determinados músculos quando é só com uma vassoura. Pois é isso. Sim. Por isso, não há necessidade nenhuma, não é? Se fazem treino de força, não precisam à partida de fazer mobilidade. Gostam de fazer mobilidade? Força. Faz mobilidade. Exatamente. Mas, por exemplo, havia movimentos, por exemplo, no jiu-jitsu, que eu tinha mesmo muita dificuldade e tive que começar, porque para adaptar o treino de força para aquilo iria ter que reduzir tanto a carga. Eu falei para pessoas normais que não fazem isso. Agora, se calhar se fores um atleta que tem de explorar determinadas posições muito específicas, se calhar já precisas fazer, por exemplo, uma bailarina tem de alongar. Sim, ou o ginasta, não é? Um lutador, pá, que vai ali a posições, não chegas no ginásio, se calhar aí tens de alongar. Sim. Pode chegar, não é? Não convém essas. Mas é por isso é que é contexto. Estou a dizer, quando eu falei disto, era uma pessoa normal,
pá, faz a sua vidinha, pronto. Agora, se for uma pessoa, um atleta específico, tem posições muito específicas que atinge, e nem precisa se alongar. Podes só fazer força de treino isométrico naquelas posições, que para além de alongar ainda ganhas força nessas posições, que é o que te interessa, não é só chegar à posição. Tipo, Sim. Na luta tu queres chegar à posição, mas queres sair dela, queres ser capaz de lutar contra o teu oponente. Se só estás lá, estás lixado. Sim, estás a fazer esse movimento porque é um dos movimentos importantes, por exemplo, no jiu-jitsu, porque aqui muras e coisas aqui atrás, muitas vezes, tipo, eu por ter mais alguma força em movimentos desses, por exemplo, que os vou trabalhando com carga, tipo, olha, ok, podes ficar aí. Podes, o braço não vais levar, o resto leva, Exato. o braço não leva. Sim, aí pronto, lá está, é contexto. Há contextos em que fazer esse trabalho específico vale a pena. Sim. 90 e tal % dos casos não vale a pena estar a gastar tempo nisso. E por acaso, tu falaste do... Que é treino de força, só já ver, desculpa, modalidade de treino de força. Estás a mover é o que estávamos a dizer. Corpo, estás a vencer a tua massa corporal, é calistenia, se quiser chamar, só com uma dose baixíssima de intensidade. Exatamente, sim. E é curioso teres falado desse estudo que estás a falar, porque e nesta questão de ser capaz de ouvir um lado e ouvir o outro e tentarmos criar aqui consensos, porque acho que um dos estudos que estás a falar é feito por duas pessoas que para mim foram duas antíteses de ponto de vista de visão de treino, mas que ao mesmo tempo falam de coisas muito parecidas, que era o Zé Afonso e o Sandro Freitas. Não sei se ele estava neste último que eu estava a dizer, mas eu sei que eles têm um trabalho em conjunto. Eles têm trabalhos em conjunto. Isso é bom. Aulas com o Zé Afonso, em que basicamente ele falava muito sobre esta questão dos alongamentos e o quanto não eram assim tão relevantes. E depois tenho não sei quantas aulas com o Sandro a falar que é super importante e não sei o que mais, e ele a falar da hipermobilidade dele e conseguia meter aqui tipo o dedo e cenas assim. Ele já nasceu assim, não é? Pois é isso, já consegue. E tipo, e depois eles começaram a fazer porque coisas juntas e eu fiquei tipo, isto é altamente, é altamente, é tipo duplo improvável, isso é bom, fascinante. Isso é bom porque até equilibra o playing field. Exatamente. Porque quando vais tentar justificar o porquê das coisas, tens um que diz uma coisa, outro diz outra, e a meio termo se calhar vão encontrar e estás a ver perspectivas diferentes. Não, mas tu não estás a pensar desta perspectiva. Olha, acabamos de fazer isso. Disseste, mas e se for um atleta? Pois, nessa perspectiva dá certo. Sim. Havia um gajo que era o Sullivan, também estuda agora muito back pain, que ele há uns anos tinha uma opinião e depois mudou de opinião porque, olha, a ciência disse que eu estava errado. É vida. É assim que deve ser, tal como há coisas que eu digo, se estiver errado eu digo, olha, é vida. Eu nunca fico a perder. Fico sempre para ganhar, porque agora vou passar a estar certo. Exatamente. Sim, é uma ótima maneira de ver as coisas. Exato. Não é? E ainda bem, é uma questão de evolução. Sim, a ciência é isso. Há muita coisa que a gente assumia e depois alguém vai dizer, olha, afinal não é assim. E tipo, não é assim um estudo e agora não é assim que funciona. É tipo, sai vários trabalhos, pode ser muitos e são todos uma bosta. Sim, é estudos de alta qualidade, com amostras, com revisão por pares, publicados em boas revistas, depois, e demora muitos anos, é tipo um barco a virar, a ciência. Demora muito tempo a virar, por isso é que eles bateram no iceberg, o Titanic, quando era tarde demais. Demora muito tempo a virar, não é tipo que às vezes na social. Um estudo demonstrou que, e eu abro, nunca diz aquilo. Nunca diz aquilo, ou tem uma metodologia fraca, tipo 10 pessoas, ou 10 ratos. Melhor ainda. Por isso, não. Mas é bom essa parte, sim, eu conheço os dois e tinham visões antagónicas nessa questão. Ou seja, se bem na Cielo é porque é verdade, não é? Mais ou menos isto. Se bem na Cielo é porque é verdade, não é? Exato. Na revista brasileira. Se bem lá é porque é verdade. Basicamente é isto que se tem que tirar daqui deste episódio. E depois, quando nós começamos a olhar para estas coisas que têm pouco volume ou que não são ajustadas, pouco volume a nível da amostra, por exemplo, nós vemos muitas vezes contextos tipo, ok, se calhar para aquele contexto de atletas aquilo realmente faz sentido. Já não me vou lembrar do exemplo, mas era assim um exemplo qualquer tipo que foi estudado em X equipa de X clube, de X não sei o quê, em que eram tipo, ok, são 50 pessoas, mas são 50 pessoas daquela cidade, daquele país e não sei o quê. Se calhar se vamos para outro país em que a temperatura ambiente é uma coisa, a umidade é outra coisa, não sei o que mais, vamos chegar a outras conclusões totalmente diferentes. E portanto, esta parte da investigação tem muito que se lhe diga, aliás. E nas limitações eles têm de colocar isso. Exatamente. Atenção que isto foi nesta população, tal, com estas características. Sim, eu tenho um episódio que fala praticamente só sobre isto, até foi com o Zé Afonso Neves, em que nós falamos muito sobre estas limitações que a ciência tem. E realmente tem muitas, porque lá está, ou não conseguirmos, nós não vamos fechar as pessoas num... E se fechares as pessoas,
já não é aplicável, Já não porque é não é o aplicável. contexto real. Exatamente, porque não é o contexto de ninguém. Sim, Quer dizer, sim. só delas. Naquele caso, naquele Naqueles bocadinho. período de tempos muito específico. Depois sai dali já não é. Já não podes aplicar isso na prática. É fascinante. É um mundo à parte. Mas, apesar das limitações todas, é a melhor coisa para nós termos a tomada de decisão da nossa prática profissional. Porque senão é sempre o acaso. Por muito pobre que possa ser e tenha limitações, a opção é o que eu acho. E o que eu acho está cheio de vieses. Não é? Está cheio de problemas e há muitas coisas que eu não considerei. Eu no outro dia mandei um documento, por exemplo, para os estudos, até a malta pode ouvir, como é que eu leio, por exemplo, artigos. Eu leio muitos artigos de hipertrofia. A primeira coisa que eu vejo, há registro prévio do estudo ou não? Ponto 1. Há o cálculo do tamanho amostral antes de ter feito o estudo ou não houve? Ok, depois, o número mínimo bateu certo com o número final, ou seja, no fim eles têm mais ou menos. Pronto, se tiver menos é mau sinal. Porque foram saindo. Foram saindo e depois é perceber porque é que eles foram saindo. Existe intenção de tratar? Mas achas que é tipo cherry picking ou uma Não, coisa não é necessariamente cherry coisa picking. assim, A uma malta coisa- sai por razões Sim. pessoais. Não é, há motivos que é. Às vezes é. Por isso é que há uma coisa que tens de fazer que é a intenção de tratar. Que é nenhum estudo quase da área do exercício faz. Que é isso é a intenção de tratar. Tu fazes uma análise com toda a gente que foi incluída, mesmo que eles tenham saído. Porque é mais parte da parte prática, porque a malta vai desistindo. Pronto. Sim, também diz E muita fazes uma análise só com o que sobrou. E depois comparas as duas e vês se há as diferenças ou não. Às vezes não é cherry picking, a malta desiste. É perfeitamente normal nos estudos haver desistências. Especialmente Então, nós longitudinais, na não é? nossa prática a malta desiste. Exato. Quanto mais num estudo que é preciso ir para um laboratório àquela hora. Pá, é normal, desiste, mas pronto. Mas eles, para ter um determinado poder estatístico, eles devem fazer um cálculo para saber quantas pessoas é que precisam de ter naquele estudo. Se for inferior no final do estudo, é um alerta. Porque há maior variabilidade, quanto maior a amostra, melhor. Exato, claro. Não é? Porque os resultados ficam mais bem assustados. Para se Normal, dizer, não há não o efeito do acaso ou o impacto de um gajo mexer na média toda. Imagina, tem um estudo com 30 pessoas, tem lá um outlier. E um estudo com 9 pessoas, tem lá um outlier. Pá, esse outlier dá de cabo da média toda. Pois, exato. Pronto. Então eu faço isso. E depois, também vejo se eles avaliaram, por exemplo, se for uma meta-análise, avaliaram o risco de viés, qualidade metodológica e o método que eles utilizaram é válido. Pois é. Também é preciso. Quais foram os critérios de inclusão? Que a amostra que fizer, por exemplo, treinados. Como é que eles definem treinados? Treinam pelo menos há 6 meses. Exato, o que é que se quer dizer, não é? Eles vão ao ginásio, podem ir ao ginásio há 6 meses. E depois uma coisa que eu vejo é treinar. Eu no outro dia estava a ver e eu em média tinha aumentado 60 kg, em média absoluta, a força na leg press. Não eram treinados, não venham comer. Ninguém em 8 semanas aumenta 60 kg na leg press. Se for um gajo treinado aumenta-se aumentar 10, 20, está bom. Exato, parabéns, não é? Por isso é preciso também saber ler os estudos, é saber interpretá-los. Uma coisa é lê-lo, outra coisa é interpretá-lo. Então eu vou vendo por aí, tem os critérios de inclusão também critérios de exclusão, qual foi a amostra, qual foi a duração do estudo, tipo 6 semanas, para hipertrofia, é muito interessante. Pois é isso. Para melhorias na saúde, 6 semanas, também é importante ver às vezes, não é? 6 semanas, pode ser ok, em curto prazo já dá para ver coisas significativas. Qual foi o método estatístico que eles utilizaram? Este método é bom para avaliar tipo 2 grupos. Ou utilizaram este é para 3, este normalmente é para quando há 4 grupos. Porque é que eles utilizaram isto? E passa na revisão por pares, isso passa, porque normalmente quem lê não sabe de estatística. Pois. Qual foi o método que eles utilizaram para avaliar? Esse método é válido? E depois qual é o CCI, que é o intervalo interclasse, o erro típico padrão, ou seja, para avaliar a fiabilidade. Por exemplo, imagina que a margem de erro dele de medição é 0.5 milímetros. E há um grupo que aumenta 0.49 milímetros e atinge significância estatística. Mas este valor é inferior ao erro de medição, ou seja, aquilo pode ter sido só por o gajo ter sido erro. Exatamente. Exato. Depois, sai a significância estatística, se aquilo é clinicamente relevante ou não é, quais foram os resultados, comparar, ver médias absolutas com ganhos relativos. E depois, há muita coisa, é uma lista enorme, depois eu posso fornecer, se quiseres metes na legenda, está tranquilo, vejo muita coisa. Eu demoro, eu leio o estudo, a inteligência artificial ajuda, eu leio o estudo, depois meto em 3 motores diferentes, já com este prompt enorme, e vejo o que é que me dá, que ajuda-me a trabalhar, mas para ler um estudo demora tempo. Pois é, não é só ler o abstract, não é? Não, é tanta coisa para ver. Olha, por exemplo, se os avaliadores são cegos, outra coisa que muitas vezes não é, quem está a avaliar sabe a que grupo é que pertence, aquele gajo. Exato. Não estou a dizer que eles fazem por maldade, mas inconscientemente podem fazer pior a avaliação ou melhor, dependendo do que é que eles querem que dê. Idealmente, quem supervisiona, só supervisiona o treino.
Quem mede não sabe de que treino é. E quem trabalha os dados estatísticos também não sabe Não de que sabe o que é que grupo se é. fala. Pois. Isso é o ideal, mas muitas vezes não acontece. Outra coisa que não acontece é randomização. Lá diz todos dizem, foram randomizados entre 2, 3 grupos. E nunca diz. Agora já os mais recentes já diz, mas muitos não dizem. Como é que foi feita a randomização? Pois. Foi envelopes? Foi o www.randomizer.org? Não diz. E tu ficas. Randomizado como? Será que fizeram mesmo a randomização? Exato. Pá. E às vezes olha, eu li o estudo no outro dia e pus no Insta, que era da gordura, estava assim, a gordura, finalmente foi provada que dá para perder gordura localizada. E eu vi isso. pode ser, vamos vi. lá o estudo. Eu fui ver, e lá dizia, na parte da tabela, que normalmente das amostras, dizia que não havia diferenças entre grupos. Mas depois eu vou ver, não havia estatísticas, mas práticas havia. O grupo que perdeu mais peso era o grupo que tinha muito mais gordura para no perder. início. Exato. Exatamente. Então é expectável que estes gajos percam mais gordura. Ou Exato. seja, aquilo não provou nada que a gordura perdia a gordura localizada. Nada disso. Nada. Então, há muita coisa. É por isso é que quando está muito este tópico para não ser comido por dor. Exato. Sim. Antes a perder muito tempo com isso. A inteligência Investir. artificial é... Não anda a perder, investir. Investir. Mas a inteligência artificial, se não souberes o que pedes e ler aquilo, não te adianta nada. Olha, já tens o prompt todo definido, não é? Mas tenho de interpretar o que está lá no prompt, não é mesmo? Sim, os resultados depois que aquilo... Porque eu leio o primeiro estudo, sim, sublinha, depois meto lá, que é para aquilo me dar tipo, umas tabelas mais fáceis para fazer as aulas, para copiar, colar, em vez de ser eu fazer à mão, que é mais safado. Exato. Não, é incrível. O quanto esta parte da inteligência artificial também nos está a ajudar e nesta questão toda. E será que vamos ter também já algumas ferramentas de inteligência artificial já só para analisar isso? Um dia poderia haver uma inteligência artificial. É possível. Testa isto, só se é... mas depois vai acontecer uma coisa... Vais ter interesses por trás, não é? Vais ter uma coisa que depois a malta vai saber como é que aquilo analisa e já vai deturpar para a inteligência artificial não detectar aquilo. Mas será que isso já não acontece? Sei lá, Agora é com humanos. Sim, mas a questão por exemplo, disso dizeres da randomização, eles até dizem que foi de uma forma, mas depois tu vais a ver... Há coisas que eles podem dizer que foi de uma forma e depois acaba por ser outra. Claro, podem sempre mentir. Isso é óbvio. Porque realmente... Mas sabe como é que vais saber? Pois, a maioria das coisas que são feitas em doutoramentos ou em mestrados. Tens de confiar em algum momento, não é? É isso, porque realmente aquilo é feito em mestrados, em doutoramentos e o que é que os gajos querem andar porque não têm um ano se calhar para fazer alguma coisa. Yeah. É difícil. O gajo ter mesmo fontes que digam, não, este gajo é legit. Mas mesmo assim, é sempre confiar. Sim. Há gajos já foram apanhados porque os dados, havia um que é o brasileiro Paulo Gentil, com muitos estudos retraídos, porque os dados não faziam sentido nenhum. E próprios malta que colaborou com eles é que disse, estes dados cheiram mal. É o James Steele e o Fisher e o Steele. Isto cheiram mal, estes dados. Pois, exato. E eram autores do paper. Mas, pois, exato. Mas eles, isto aqui é muito duvidoso, isto é muito estranho dar estes valores. Sim. Percebes? Quantos estudos de hipertrofia que tu leste até agora sem o Brad Schofield estar metido nisso? Há muitos. Há muitos. O gajo é incrível, está em todo lado. Está em todo lado porque já tem impacto. Se algum estudo que diz ele é mais fácil de ser publicado. Mais fácil de publicar, exato. É o último muitas vezes. E ele pode ser ler. Normalmente o que acontece nos estudos é o primeiro nome que aparece, o gajo tem o trabalho quase todo. Depois tem uma carreira. Em Portugal aquilo. É muito estranho em Portugal tu subis 20 nomes num estudo. Como é que há 20 nomes? Exato, de repente. Como é que pode ter 20 nomes num estudo? Não faz sentido. Que é? Há 20 gajos a trabalhar nisso. Se for um estudo tipo, é grande, anos e anos, serem medicina, medicamento, pá, eu como agora um estudo de exercício que seja um para supervisionar, um para escrever, um estatístico, um para as avaliações, pá, outro vai rever tudo, sim. Vai rever, exato. Como é que tem 20? Aquilo é troca de favores, meu. E eu meto o teu nome, tu metes o meu. E depois, porque é uma das cenas para subir na carreira universitária, tu tens muitos papers publicados. Sim. E para os rankings das faculdades. E para os rankings da faculdade também. Tem os este, porque muitas vezes acho que aquilo funciona. E não fizeste nada. Nós temos estes professores e eles publicaram os X este ano. Não fizeram portanto, nada. Se eles publicaram, se um estudo dá para os todos, dá para isso já houve problemas. Houve gajos que tinha mais estudos do que dia dos anos. Do ano, não faz sentido. Oh, meu. Mas isso é uma chatice, pá, Isso é fascinante. Como é incrível. Isso, não é? Mas aparecia, pá, colava aos alunos todos, tens de pôr, senão não te passa a cadeira. Pronto. Depois o gajo lixou-se. Mas, nos estudos temos sempre de confiar, há limitações, a ciência, mas a inteligência artificial pode ajudar em muita coisa, vai ajudar a descobrir muita coisa nova. Do Schoenfeld, desculpa. Há muitos, por acaso há muitos. Opa, eu tenho,
300, 400 estudos, ele não está na maioria. Sim, mas houve uma altura em que eu não sei. Porque ele foi se o calhar meu impulsionador. algoritmo também, que estava É sempre porque a dar ele foi o tudo dele. impulsionador, porque ele foi o que quis estudar mais isso, mas agora já aparece outros. É isso, mas ele Mas também é começou normal mesmo convidarem-no. a fuçar aquilo. Convidarem-no, de uma maneira. tipo, nem que seja a perguntar, tipo consultoria. O que é que achas disto? O que é que acha desta? O que é que aqui Da podemos melhorar na metodologia metodologia? e- Exato. E ele faz e aparece o nome dele. Sim. Não está mal. Não está, não. Sim, sim, não, mas também tá cria aí certo, um mas o gajo É problema. uma máquina, meu. É sim, é máquina. É máquina. do É, eu já ponto de tive, vista- eu tive com ele cá em Portugal, sim. Sim. Tivemos ali a discutir umas ideias. Ele na altura disse para eu mandar o currículo, mas depois não mandei. Não mandei, eu não vou para Nova Iorque, estás tudo. Exato. Porque é América. Ias ficar gordo lá. Não gosto de tiro, leva um tiro, ou cara. Exato. Isto de malucos. Olha, muito obrigado por esta conversa. Foi mesmo um Obrigado gosto. pelo convite. E até uma próxima. Espero que ter ninguém gostado. tenha adormecido. Não. Obrigado. Obrigado, meu.